Capítulo 321. Capítulo 321. A velha bruxa. Lucien começou a desenhar os misteriosos padrões cercados por muitos círculos usando o sangue e a carne de seu braço quebrado. Os padrões pareciam muito assustadores e pareciam conter os mitos finais do corpo humano, do mundo e de todo o universo. Karina olhou para o círculo mágico que Lucien estava construindo e murmurou: os 3 símbolos representam espírito, consciência e seu portador. Eles estão no mesmo nível, provavelmente representam a alma. Os 5 símbolos no anel externo são os símbolos tradicionais da escola da necromancia, representando sangue, osso, carne, órgão e força vital. Eles podem representar o corpo. E o resto dos 4 símbolos, sol, lua prateada, estrelas e escuridão representam o mundo onde um indivíduo vive. Este é um círculo mágico combinando necromancia e astrologia, e parece que as diferentes posições e linhas têm funções diferentes. Esta foi uma chance muito preciosa para Karina aprender sobre um círculo mágico avançado. Quando ele terminou de desenhar os padrões básicos do círculo mágico necromântico chamado Miranda 12 Circles, Lucien transformou o resto do osso, sangue e carne em um líquido espesso. Ele usou o líquido como tinta e desenhou várias linhas especiais para conectar os 12 círculos, cercando os símbolos misteriosos. Então ele usou o resto do líquido como condutor mágico na passagem de poder do círculo mágico. Usando a carne e o sangue de Adão, Lucien reconstruiu os símbolos que representavam escuridão, sangue e consciência. O poder espiritual de Lucien iluminou as linhas do círculo mágico e sentiu que a luz estava cheia de força vital. Muito rapidamente, os círculos foram todos integrados, e a luz foi repentinamente contida dentro da área do círculo mágico. O círculo mágico agora parecia mais organizado, e cada parte se conectava como se o círculo mágico estivesse vivo. De alguns ângulos, o círculo mágico parecia uma estrutura tridimensional. Karina viu o círculo mágico como uma obra de arte. Neste momento, Lucien disse a ela: Karina, quando a piscina de energia começar a ferver, você usa seu poder espiritual para ativar o símbolo que representa a escuridão. Karina de repente puxou seus pensamentos de volta. Lucien repetiu suas palavras, e Karina assentiu apressadamente com as bochechas coradas: eu vou, Sr. Lucien. Ele assentiu, pois confiar em Karina era sua única opção agora. Ele não conseguiu aprender feitiços de simulacro para usar uma duplicata. Ele se virou para os 2 cavaleiros, Alva e Bullard. Vocês 2 protejam Karina. Não deixe que nada a distraia. Como você comanda, Sr. Lucien. Alva e Bullard responderam seriamente. Lucien assentiu. Finalmente, ele disse a Adam: vamos para a seção central. Sim, Adam estava muito animado, pois esperava por esse momento há várias décadas. Banca, banca. 2 golems de aço caíram no chão. Seus membros ainda estavam se contorcendo. Olhando para os golems, Adam disse sinceramente a Lucien: se eu estivesse sozinho aqui, seria muito difícil para mim terminar um golem por causa do espaço limitado. Eu tenho que dizer que vocês feiticeiros são realmente poderosos. Este é o poder do conhecimento, Lucien respondeu brevemente. Ele olhou para os padrões dos círculos mágicos em um dos golems e balançou a cabeça levemente. A maioria das coisas geralmente tem suas vantagens e desvantagens. Sem os círculos mágicos, seria possível construir uma camada mais forte de uma concha de metal para resistir à interferência do campo magnético. Mas se fosse esse o caso, por outro lado, o aço puro não poderia lidar com o poder de um grande cavaleiro ou os feitiços elementais. A solução só poderia ser fornecida pela próxima evolução do conhecimento. Adam realmente não entendeu as palavras de Lucien. Ele deu de ombros e disse: você provavelmente quer quebrar o círculo mágico de proteção primeiro. A velha bruxa pode voltar a qualquer momento. O círculo mágico no centro da torre era muito mais complicado do que o do núcleo de energia. Felizmente, ainda seguia o mecanismo da maioria dos círculos mágicos de nível superior. Demorou cerca de 1h30 para Lucien decifrá-lo. Esta 1h30 estava além de torturar os infratores da prisão. Mesmo Adam, o determinado grande cavaleiro de nível 5, não conseguia evitar andar de um lado para o outro, sentindo-se extremamente ansioso. Lucien sabia que Karina, Alva e Bullard também poderiam ter chegado ao limite. Neste momento, até mesmo um golem de carne comum poderia quebrar seus nervos. No entanto, porque eles estavam muito longe um do outro, Lucien não pôde contatá-los usando o vínculo telepático. Ele tinha que confiar neles. Vendo que Lucien abriu o portão preto, Adam soltou um longo suspiro e disse: esta é a meia hora mais longa de toda a minha vida. Temos sorte que a velha bruxa não voltou. Vamos lá. Este não é o fim. Lucien subiu as escadas atrás do portão, sem ter ideia do que os esperava na frente, e também quando a velha bruxa voltaria. Lucien também se sentia muito nervoso e ansioso.
O corpo de Adam estava novamente coberto pela névoa escura, e ele cuidadosamente seguiu Lucien até as escadas. De repente, as escadas começaram a se contorcer. A parede cinza e as escadas rapidamente ficaram vermelhas como sangue e carne e começaram a produzir ácido branco e verde. Assim que o ácido tocou a parede absorvente que protegia Lucien, fez ruídos crepitantes muito perturbadores. Adam, apesar de ter se transformado em parte da escuridão, ainda estava levemente ferido pelo ácido, que estava totalmente fora de suas expectativas. Caramba! Jurou Adam, o ácido não deve ser capaz de me machucar. Lucien lhe respondeu através do vínculo telepático. É o feitiço especial da bruxa, não um ácido comum. Pode corroer e digerir a alma de alguém. Como ele estava dizendo, Lucien começou a correr o mais rápido que podia. Não havia como desativar o círculo mágico. Toda vez que a velha bruxa voltava, o círculo mágico funcionava, mas ela deveria estar sempre preparada para isso. Esta foi uma das maneiras mais eficazes para muitos feiticeiros protegerem os lugares que eram importantes para eles. Felizmente, tanto Lucien quanto Adam não baixaram a guarda, em vez disso, eles se equiparam muito bem com todos os tipos de proteção. As escadas vermelhas estavam se contorcendo como loucas, como o intestino de um ser humano digerindo comida. Lutando, Lucien e Adam subiram loucamente em direção à saída. Como uma boca aberta, perto da saída, havia lábios e dentes. No entanto, agora a boca estava fechando, como se houvesse um limite de tempo para sair deste lugar. Usando o feitiço velocidade, Lucien e Adam se moveram muito rápido. A saída estava cada vez mais perto deles. No entanto, neste momento, a parede absorvente atingiu seu limite e, no segundo seguinte, desmoronou em pedaços brilhantes. Lucien não perdeu seu tempo lançando a absorbingual de Douglas novamente. Em vez disso, ele agarrou o braço de Adam e usou o teletransporte de curta distância. Seguindo o lampejo, Lucien e Adam apareceram nas escadas a poucos passos da saída. O feitiço não poderia movê-los longe o suficiente. Lucien sabia muito bem disso. Independentemente da dor aguda em sua pele, ele disparou como uma flecha. Correndo entre os dentes, ele caiu no tapete grosso. Ele rapidamente se esquivou para o outro lado enquanto Adam o seguia logo atrás. Lucien se sentiu um pouco aliviado e então começou a olhar ao redor. Aquele lugar deveria ser o escritório da velha bruxa. De um lado, havia várias fileiras de estantes. No lado oposto, um par de belas estátuas de mulheres foram colocadas lá. No meio, havia uma escrivaninha elegante, em cujo centro havia uma bola de cristal. Dentro da bola de cristal, o mini modelo de toda a torre mágica foi exibido. No entanto, a velha bruxa vestindo o manto vermelho estava sentada bem atrás da mesa. Sua pele caiu horrivelmente e as rugas cobriam todo o seu rosto. Tanto Lucien quanto Adam ficaram surpresos ao ver a bruxa. Quando Lucien estava prestes a lançar feitiços, ele percebeu que algo estava errado aqui. Então ele rapidamente parou Adam e disse: "Está tudo bem, é apenas um reflexo espelhado." Adam ainda estava muito nervoso. Reflexão. Este é um feitiço de sexto círculo que produz um reflexo espelhado do lançador. O reflexo também pode se mover e falar sobre o controle do lançador. No entanto, não pode usar magia. Se o atacarmos, a bruxa saberá, disse Lucien, tentando ao máximo desacelerar seu próprio coração. Então, Lucien começou a lançar feitiços para curar as feridas em si mesmo e em Adam deixadas pelo ácido forte. Adam reclamou: "A maldita bruxa parece louca, mas ainda é muito insidiosa." Depois disso, Lucien lançou alguns feitiços defensivos em si mesmo e caminhou até a bola de cristal, tentando analisar o centro de controle. Cerca de 1 hora depois, quando já era quase meia-noite, Lucien finalmente terminou sua análise. Ele colocou a mão direita na bola de cristal e começou a lançar o feitiço. Ele perfurou seu poder espiritual na bola de cristal como uma agulha. Para controlar a bola de cristal, Lucien não deve apenas quebrá-lo, mas também remover a marca espiritual deixada pela velha bruxa. Seu poder espiritual nadou na bola de cristal através de muitos obstáculos e finalmente alcançou a parte central, onde estava a marca espiritual da velha bruxa. Sentindo a ameaça, a bola de cristal de repente se iluminou como um sol brilhante. Todos os padrões e símbolos mágicos na bola de cristal estavam brilhando, concentrando o poder de toda a torre mágica para matar o intruso. No núcleo energético, Karina viu que a piscina de energia começou a ferver. Ela instantaneamente ativou o círculo mágico deixado por Lucien. Os 12 círculos se iluminaram ao mesmo tempo, e a escuridão do círculo mágico de repente preencheu todo o espaço. Tudo parecia estar congelado. Sendo muito decisivos, Karina, Alva e Bullard se viraram apressadamente e correram em direção ao portão na escuridão. O fluxo de energia foi cortado.
A bola de cristal perdeu a proteção. Se Lucien não conseguisse remover a marca espiritual, ele morreria pela grande energia que retornaria. 10 segundos. Isso era tudo que Lucien tinha. Neste momento, o reflexo espelhado atrás da mesa de repente começou a se tornar vivo. A voz raivosa veio de longe. Vocês duas moscas nojentas. Eu vou transformar vocês dois em corpos secos. A força vital no reflexo estava ficando cada vez mais forte. Em um segundo, a velha bruxa voltou. O feitiço do sexto círculo, troca de posição. Depois de usar este feitiço, os dois alvos predefinidos dentro do alcance de 500 metros podem ser conectados. Em um segundo, os dois alvos poderiam mudar de posição. Esta foi provavelmente a magia única desta velha bruxa. Ninguém jamais poderia desprezar um feiticeiro, mesmo que ele ou ela fosse um feiticeiro antigo. Capítulo 322. Capítulo 322. O observador. Estava totalmente fora da expectativa de Lucien e Adam que a velha bruxa voltasse tão rápido. Antes de tentar controlar a bola de cristal, Lucien verificou cuidadosamente ao redor para se certificar de que não havia círculo de teletransporte na seção central. No entanto, ele não esperava que a bruxa pudesse lançar diretamente a troca de posição em seu reflexo espelhado. Se Lucien e Adam optassem por não destruir o reflexo, ela poderia voltar assim que sentisse que a seção central estava sendo invadida. Se eles escolhessem atacar o reflexo, ela seria imediatamente capaz de entender a mensagem e usar outras maneiras de voltar no tempo. Apesar da loucura da bruxa, ela também era uma feiticeira muito inteligente. No entanto, agora Lucien ainda estava trabalhando na remoção da marca espiritual na bola de cristal deixada pela velha bruxa e não podia se deixar distrair, então não o faria. Uma vez que perdesse a chance de controlar o núcleo, Lucien nunca mais teria oportunidades de lutar contra a bruxa, uma feiticeira pelo menos do sétimo círculo. Lucien tinha decidido. Ele nem deu uma olhada na velha bruxa. Em vez disso, ele se concentrou no fluxo de seu poder espiritual na bola de cristal, independentemente de Adam fugir ou não e deixá-lo sozinho aqui ou se seus feitiços de defesa poderiam ou não lidar com qualquer ataque da velha bruxa. Ele decidiu manter o foco e aproveitar a menor esperança. Quando a velha bruxa começou a lançar a troca de posição, Adam teve que admitir que o medo que vinha se acumulando nos últimos anos o fez dar um passo para trás. Seu corpo tremeu levemente e ele sentiu que provavelmente se ajoelharia ou fugiria a qualquer momento. No entanto, ele sentiu a grande determinação de Lucien do vínculo mental, e isso lhe deu grande coragem também. Adam cerrou os punhos com força. Ele sabia que não tinha como voltar. Se ele fosse morrer, ele preferiria morrer em uma luta amarga como um herói em vez de um covarde. Como um grande cavaleiro de nível 5, sua força de vontade na luta nunca esteve ausente, pois era a base de ser um cavaleiro. Com um rosnado baixo, Adam se transformou em um aglomerado de névoa negra e pulou diretamente sobre a velha bruxa atrás da mesa, que acabou de lançar o feitiço de troca de posição. Contanto que ele pudesse lidar com a primeira rodada do ataque da bruxa, Lucien poderia ter alguns segundos durante o tempo de buffer da bruxa. Essa era sua única esperança. Vendo a névoa escura, a velha bruxa começou a gritar. O grito agudo trouxe ondas mágicas invisíveis que de repente congelaram a névoa. Como um pedaço de vidro, as ondulações escuras desmoronaram e desapareceram. Quando a figura de Adam apareceu novamente, sua cabeça e o lado esquerdo de seu peito estavam vitrificados. O feitiço do sexto círculo, vidro de Dulag. O feitiço pode transformar uma criatura ou um item dentro de um certo tamanho em vidro. Um único feitiço havia incapacitado Adam. Graças à sua poderosa força vital como grande cavaleiro, Adam não desmaiou diretamente. No entanto, os 2 segundos que Adam ganhou para Lucien foram preciosos. O poder espiritual de Lucien dentro da bola de cristal começou a se espalhar e vibrar de uma forma estranha de repente. À medida que o poder espiritual produzia as ondas invisíveis e as ondas se estendiam, todo o espaço começou a tremer ferozmente. Spirit Swing, o resultado de pesquisa relativamente novo do Congresso nos últimos 50 anos, poderia ajudar os feiticeiros juniores ou médios a remover a marca espiritual em um item mágico, e funcionou especialmente bem com itens mágicos antigos. Era por isso que Lucien queria tentar controlar a torre mágica. No centro da bola de cristal, as impressões espirituais da velha bruxa começaram a se romper. No entanto, ainda era uma marca deixada por um feiticeiro de alto escalão, então Lucien não poderia removê-lo completamente dentro desses 2 segundos. Esta foi uma luta de vida ou morte entre o sistema mágico moderno e um antigo feiticeiro. A velha bruxa ergueu a mão esquerda sobre a qual havia 2 anéis. Um tinha uma grande gema roxa nele.
era o anel de Lucien, Element. O outro era um anel azul escuro de forma única, decorado com muitas pequenas pedras preciosas. Surpreendentemente, a velha bruxa não escolheu lançar Elemental Swirl em Lucien. Ela provavelmente estava preocupada que o feitiço pudesse se machucar e danificar sua mesa e todas as suas preciosas coleções nesta sala. O anel azul escuro se iluminou. Incontáveis correntes feitas de carne e sangue uivaram e golpearam Lucien. O feitiço do sexto círculo, ou Ling Shain, foi principalmente para interferir no lançamento de feitiços ao constringir e amaldiçoar sua vítima. O uivo sobrenatural tentou se infiltrar na alma de Lucien para distraí-lo. No entanto, a Absorbing de Douglas poderia lidar com o poder da maioria dos feitiços sobre o quinto círculo. Portanto, quando a corrente uivante atacou Lucien, embora seu escudo de chamas tenha se apagado instantaneamente, a parede absorvente não se quebrou em pedaços até um segundo depois. Mesmo um segundo era muito precioso para Lucien. À medida que seu poder espiritual vibrava cada vez mais ferozmente, mais e mais rachaduras apareceram na marca espiritual da velha bruxa. A parede absorvente havia desaparecido. Stone Skin falhou também. A corrente uivante enrolou-se ao redor do corpo de Lucien e ulcerou sua pele. O uivo definitivamente afetou o cérebro e a alma de Lucien. Felizmente, o feitiço Mechanized Mind ajudou um pouco Lucien. Lucien sentiu que sua alma estava sendo puxada em direções diferentes por incontáveis fantasmas chorando. Ele sentiu uma dor lancinante em sua alma, que estava ficando entorpecida. No entanto, a alma de Lucien se tornou muito mais forte sob o tratamento de choque elétrico da velha bruxa. Agora mesmo, o poder de sua alma atingiu o quinto círculo. Além disso, porque o poder da Oling Shain foi reduzido pelas camadas de proteção que Lucien lançou sobre si mesmo, ele conseguiu manter o foco apesar dos sentimentos muito desconfortáveis em sua alma. Quando a vibração de seu poder espiritual atingiu o pico, a marca espiritual da velha bruxa foi completamente removida. O experimento da velha bruxa, no final, ajudou Lucien. No segundo seguinte, Lucien condensou seu poder espiritual e deixou sua própria marca na bola de cristal. A bola de cristal explodiu uma luz brilhante e se ergueu no ar. Em seu centro, todos os círculos mágicos e símbolos na torre mágica eram muito óbvios. Lucien lançou um feitiço simples com a bola de cristal e instantaneamente um feixe de luz cercado por muitos símbolos mágicos disparou da parede do lado esquerdo. O feixe de luz atingiu as correntes vermelhas e as correntes desapareceram imediatamente. O feitiço do sexto círculo, Advanced Dispel Magic. Assim que as correntes desapareceram, Lucien lançou outro feitiço cujo alvo era a velha bruxa. O feitiço do sétimo círculo, Raio Antimagia. Ele poderia remover os efeitos mágicos em seu alvo e também produzir um pequeno campo antimagia, no qual o alvo não poderia lançar nenhum feitiço. Embora Lucien só pudesse usar os feitiços poderosos construídos na torre mágica pelos círculos mágicos, pela primeira vez, ele sentiu genuinamente o grande poder de ser um feiticeiro de alto escalão. A velha bruxa acabou de se recuperar de seu tempo de espera de lançamento. Quando ela viu o raio, ela gritou com raiva novamente. E um grande espelho desenhado com muitos símbolos misteriosos apareceu na frente dela. O raio atingiu o espelho e, quando se quebrou, o raio refletiu de volta e atingiu Lucien. Todos os efeitos mágicos de Lucien para se proteger foram removidos. O espelho era o feitiço do sétimo círculo, Spell Turning. Com base no nível e conhecimento do lançador, o feitiço pode até reverter um feitiço do nono círculo. Lucien tentou estender seu poder espiritual, mas não funcionou. Felizmente, agora ele podia controlar toda a torre mágica. Ele não tinha que confiar em si mesmo para lançar os feitiços. Lucien usou o feitiço do sétimo círculo, Forcecage, e prendeu a velha bruxa nas paredes de força invisíveis. A gaiola só poderia ser quebrada por vários feitiços especiais, como dissociação. Uma torre mágica não precisava esperar pelo buffer. Quando Lucien continuou a lançar feitiços, o globo ocular esquerdo da velha bruxa de repente inchou e se tornou uma esfera marrom amarelada e contorcida. Como um filhote recém-nascido, a esfera estava coberta de sangue. No centro, havia um grande olho marrom amarelado. Pequenos pedúnculos oculares coroavam a esfera e se estendiam, conectando-se às veias na órbita do olho esquerdo da velha bruxa. Era um observador. Era um dos monstros mais famosos da Dark Mountain Range. Havia um feitiço do sétimo círculo que poderia transformar o lançador em um observador temporariamente. No entanto, a velha bruxa escolheu transformar seu globo ocular esquerdo em um observador, pois os feiticeiros antigos eram muito bons nisso. Assim, eles não precisaram mais esperar pelo incômodo tempo de buffer de lançamento.
Vários raios verdes do feitiço, dissociação, foram disparados dos pequenos olhos e, ao mesmo tempo, o grande olho no centro liberou o raio antimagia. Capítulo 323. A mudança surpreendente. O campo de força invisível foi apagado pelos raios de dissociação. Além disso, o raio antimagia atingiu a bola de cristal na mão direita de Lucien, tentando atingi-la e, assim, construir um pequeno campo antimagia dentro da bola de cristal para cortar sua conexão com a torre mágica. Desde que Lucien foi atingido pelo raio antimagia, ele não poderia lançar nenhum feitiço sozinho por enquanto. Ele se virou levemente e bloqueou o raio antimagia com seu próprio braço direito. Ao mesmo tempo, ele continuou lançando os feitiços assustadores com a torre mágica. Como ele estava usando o grande poder da torre mágica, interromper apressadamente o processo de canto traria danos horríveis à alma de Lucien pela reação. Vários flashes poderosos de relâmpagos foram convocados do teto, transformando todo o espaço em um oceano de relâmpagos e trovões. Exceto pela escrivaninha e o piso esculpido com símbolos mágicos de reforço, o resto das coisas no escritório foram completamente destruídas. O feitiço do sétimo círculo, Lightning Storm, um pedaço de sombra embutido com padrões complicados instantaneamente cercou a velha bruxa, protegendo-a com segurança de todos os relâmpagos. O feitiço do sétimo círculo, imunidade à energia, relâmpago. Então o globo ocular marrom amarelado da velha bruxa lançou raios de luz coloridos novamente. Alguns podiam encantar as pessoas. Alguns poderiam fazê-los adormecer. Outro poderia desacelerar as pessoas ou transformá-las em pedra. O globo ocular no centro exalava o forte cheiro de morte. O feitiço do sétimo círculo, dedo da morte. Após essa rodada feroz de ataques, o olho esquerdo da velha bruxa agora parecia turvo. O globo ocular teve que esperar um pouco antes de lançar a próxima rodada. Na maioria dos casos, nenhum observador lutaria assim. Os diferentes Etalks cooperariam entre si e lutariam usando estratégias para garantir que não ficassem sem seus feitiços. No entanto, agora parecia que a velha bruxa havia enlouquecido, ou talvez houvesse outros motivos. Lucien colocou a mão na bola de cristal e convocou Forcecage novamente para se proteger. Os raios coloridos atingiram a gaiola do campo de força, mas não conseguiram atravessá-la, até que o raio de dissociação verde rapidamente quebrou a gaiola. Se a bruxa não tivesse enlouquecido, ela poderia ter lançado o raio de dissociação em primeiro lugar. Se fosse esse o caso, Lucien estaria em apuros. Após esta rodada de ataque, Lucien viu que a velha bruxa rapidamente deu uma olhada nas várias estátuas de belezas no canto à sua direita. Lucien ficou muito surpreso. Ele não percebeu o fato de que as estátuas permaneceram completamente intactas dos relâmpagos. Porque a velha bruxa escolheu protegê-los tão bem. Eles eram ainda mais importantes do que seus livros de magia. No entanto, agora ele não queria perder tempo pensando nisso. Lucien rapidamente lançou outro feitiço e uma mão enorme com unhas afiadas saiu do chão. A mão tentou agarrar as estátuas no canto. O feitiço do sétimo círculo, prisão da mão de gelo de Sageman. O poder da torre mágica também tinha seu limite. Incluindo os feitiços que Lucien havia usado, havia 9 tipos de feitiços ao todo. Lucien queria terminar a luta o mais rápido possível, pois uma vez que ele usasse todos os feitiços da torre mágica, a velha bruxa poderia facilmente matá-lo. Portanto, assim que ele percebeu que havia algo errado com as estátuas, Lucien mudou decisivamente seu alvo. A velha bruxa gritou com raiva, e o miasma negro se espalhou. Adam, que acabava de se recuperar do feitiço da bruxa e estava se levantando na esquina, de repente sentiu-se completamente exausto. O feitiço do sétimo círculo, Guinguaves. Este era um feitiço encantado em seu manto mágico, pois ela ainda estava esperando o tempo de amortecimento. Lucien não entrou em pânico. Ele calmamente terminou de cantar um feitiço. Então, um raio escuro disparou da parede e o raio instantaneamente construiu um pequeno campo anti-magia ao redor de Lucien. Quando as ondas se extinguiram antes de chegar a Lucien, as estátuas no canto explodiram em luz brilhante e contrariaram o poder da mão. Dentro da expectativa de Lucien, não eram apenas estátuas comuns. Assim que Lucien entrou no escritório, achou muito estranho que a velha bruxa quisesse colocar algumas estátuas de beldades ali para se aborrecer. Além disso, se o corpo e a alma da bruxa foram tão amaldiçoados, porque ela ainda estava viva, Lucien acreditava que a velha bruxa colocaria todas as suas coisas mais importantes na seção central da torre mágica. Muitos pensamentos encheram sua mente. A bola de cristal subiu no ar e um raio de luz vermelha disparou contra as estátuas. O feitiço do sétimo círculo, Ruby Reversion Ray, pode remover o efeito de defesa mais forte do alvo.
Após as várias rodadas de ataque, alguns dos círculos mágicos de defesa nas estátuas estavam desgastados. Quando o raio rubi os atingiu, um deles perdeu todas as suas proteções e a cor original da estátua foi revelada. A velha bruxa ficou louca. Ela imediatamente desistiu de atacar Lucien e, em vez disso, transformou seu campo de força em uma enorme palma. A palma agarrou a estátua e a trouxe de volta para a velha bruxa. Obviamente, essas estátuas eram a fraqueza da velha bruxa. Lucien aproveitou a chance e convocou um poderoso relâmpago novamente. Neste momento, uma estátua de beleza foi cortada em pedaços. Um pedaço de alma desapareceu junto com o relâmpago. A velha bruxa de repente envelheceu. Suas costas se inclinaram ainda mais para frente, e seu olho esquerdo instantaneamente ficou afundado. A velha bruxa colocou parte de sua vida nas estátuas. Lucien continuou lançando. Mais e mais relâmpagos foram convocados, e as estátuas foram quebradas em pedaços uma a uma. A carne da velha bruxa começou a apodrecer. Ela não podia mais usar magia. Lucien viu a vitória, mas, ao mesmo tempo, não pôde deixar de duvidar de si mesmo. Como ele pode simplesmente matar um mago de alto escalão como este? A velha bruxa estava cometendo erros ao escolher quais feitiços usar desde o início. Felizmente, o palpite de Lucien com as estátuas estava correto. Nesse momento, ele ouviu a voz de Adam em sua mente. Bom para você, cara. Você matou a bruxa. Estamos livres agora. Eu não tenho certeza sobre isso, Adam. Lucien murmurou. Então ele viu um sorriso assustador no rosto da velha bruxa. Quando Lucien estava prestes a agir, a torre mágica começou a tremer ferozmente. Pedaços de tijolos e pedras começaram a cair. A visão de Lucien ficou embaçada. Ele desmaiou na escuridão. Lucien viu a luz novamente. No entanto, quando ele instantaneamente tentou se sentar, descobriu que seus braços e pernas estavam amarrados por algo. Bom, muito bom. Sua base para aprender magia é muito sólida. A velha bruxa riu. O desenvolvimento da magia nas últimas centenas de anos é realmente impressionante. Lucien ficou chocado. Ele viu a velha bruxa, vestindo o manto mágico vermelho como de costume, andando de um lado para o outro no laboratório. Lucien estava deitado na mesa como se tivesse acabado de receber outra rodada do tratamento de choque elétrico. O que? Ele estava confuso. A velha bruxa estava bastante orgulhosa de si mesma e disse: Lançamento de sonhos, sexto círculo. Eu vi os feitiços que você conhece e como o sistema mágico atual é desenvolvido. Lucien ainda estava confuso ao saber que a aventura de fuga era apenas um sonho. No entanto, isso explicava as muitas perguntas que ele tinha em mente. Porque ele não podia usar sua biblioteca de espíritos depois de se livrar do colar. Porque ele não conseguiu entrar em contato com Rini. E porque a bruxa cometeu tantos erros durante a luta. Eu tenho que dizer que o seu assim chamado arcana me impressionou. A velha bruxa parecia estar de bom humor. Vou levá-la para o subsolo, onde há um labirinto. Espero que você possa me surpreender. Lucien rapidamente se acalmou e negociou. Zha, Eudora, acho que posso fazer um trabalho melhor para você sem a coleira. Sem problemas. Vou libertá-lo antes de entrar no labirinto. Como ela era uma feiticeira poderosa, Lucien não era uma ameaça para ela. Lucien seguiu a velha bruxa até o térreo da torre mágica. Então, eles desceram as escadas para a passagem subterrânea. A passagem pavimentada com enormes lajes de pedra tinha uma altura de 5 ou 6 metros e uma largura de 7 a 8 pessoas lado a lado. As lajes foram esculpidas com fotos de pessoas antigas lutando contra monstros do mundo subterrâneo. Magnífico, Lucien disse sinceramente. A velha bruxa não disse nada. Tudo ali era mais do que familiar para ela. No final da passagem, havia 10 portões. Cada portão tinha padrões diferentes e misteriosos. Apontando para o portão cinza no meio, a velha bruxa disse: Aqui, o labirinto. Lucien viu que os padrões no portão eram bastante familiares. Pareciam símbolos matemáticos. Então, ele perguntou confuso: O que há no labirinto? Eu poderia estar mais preparado se você me dissesse. Não há nenhum monstro lá. Apenas, perguntas difíceis. A velha bruxa parecia um pouco chateada. Então, ela removeu a coleira e as algemas de Lucien e o incitou a entrar no labirinto. Sentindo que seu poder espiritual havia se recuperado, Lucien abriu o portão e entrou lentamente no labirinto. Se não houvesse monstros lá, deveria ser um labirinto de inteligência pura. Assim que ele entrou, o portão atrás dele se fechou silenciosamente. Lucien, com sua visão sombria, se viu em uma ponte sem fim, no meio do nada. Ele estava confuso mais uma vez.
Ele deu alguns passos à frente e viu estrelas aparecendo na frente de seus olhos. Então, as estrelas se conectaram e formaram uma linha de palavras. Prove que qualquer número par maior que 2 é a soma de 2 números primos. O que? A pergunta estava totalmente fora da expectativa de Lucien. Então as estrelas formaram mais questões matemáticas. As perguntas pareciam muito familiares para Lucien. Parecia que eram todos do livro de exercícios que Lucien já havia lido antes, problemas de Demidovich em análise matemática. Os símbolos matemáticos, números, equações e hipóteses se moveram na cabeça de Lucien e o deixaram tonto. De repente, a escuridão se partiu em pedaços e a luz voltou. Lucien abriu os olhos e balançou a cabeça. Quando olhou em volta, viu Elvis, que deveria estar morto na Floresta Negra. Elvis cobriu o nariz e a boca com a mão, onde o sangue escorria. Ele disse a Lucien com raiva: "O que diabos é isso na sua cabeça?" Capítulo 324. Capítulo 324. A razão de tudo isso. Fim do volume 4. Lucien olhou em volta e percebeu que estava na pequena cabana onde morava quando encontrou Elvis. Tudo parecia igual na cabine, incluindo o forte cheiro de álcool que pairava no ar. Agora Lucien estava sentado em uma poltrona de madeira, enquanto Elvis estava sentado do seu lado esquerdo ao lado da lareira. Lucien ainda podia ouvir o barulho lá fora, do acampamento dos aventureiros. A única diferença era que a concha de madeira que deveria estar na mão de Elvis estava agora no chão, e a panela de cobre caiu no fogo. A sopa de creme de tomate que derramou da panela fez o fogo chiar. Lucien percebeu o que estava acontecendo aqui e as palavras escaparam de seus lábios. Vossa Excelência, Rei do Pesadelo? Elvis não negou, embora seu rosto parecesse sombrio. Você é realmente um mago de nível médio? Lucien lembrou-se dos exercícios matemáticos no labirinto em seu sonho. Ele deu um sorriso um pouco estranho e respondeu: "Eu tenho trabalhado em minha matemática fundamental, então as perguntas devem ser principalmente para magos de alto escalão." Parando um pouco, Lucien mudou de assunto. "Vossa Excelência, posso perguntar por que você me colocou no sonho? E ainda estou em outro sonho?" Acordar de seus sonhos 2 vezes, tudo parecia tão real e também não real. Lucien estava confuso com a diferença entre sonho e realidade. Embora ele tenha entrado com sucesso em sua biblioteca de espíritos, Lucien ainda não tinha certeza se ele havia voltado à realidade. Esta era a magia mais assustadora que Lucien já tinha visto. Elvis, não, Lucien deveria respeitá-lo como o Rei do Pesadelo, parecia muito sério. Stennis, o Rei do Pesadelo, disse a ele: "Um velho amigo meu pediu minha ajuda. Ele acha que seu nível de magia não pode corresponder ao seu nível arcano. Então ele me pediu para colocá-lo em um sonho construído por mim e deixá-lo passar por coisas no sonho para desenvolver plenamente o potencial de sua alma. Você pode sentir isso agora." Ao ouvir isso, Lucien imediatamente entrou em seu mundo de meditação. Ele sentiu algo real neste mundo virtual. Abrindo os olhos apressadamente, Lucien ficou muito surpreso. "É mais forte. Agora o poder da minha alma está realmente no nível do 5º círculo. É por causa do choque elétrico da velha bruxa? Não foi um sonho, mas o que eu vivi no sonho me ajudou na realidade." A alma de Lucien agora estava tão forte quanto um feiticeiro do 5º círculo. No entanto, ainda levaria algum tempo para que seu poder espiritual o alcançasse. O Rei do Pesadelo assentiu levemente. Todos os sonhos foram construídos sobre sua própria base de cognição, atividades mentais e suas próprias memórias. O que você experimentou em seu sonho também afetou seu corpo e sua alma. No entanto, para a maioria das pessoas, o poder de seus sonhos era muito fraco para que eles fizessem qualquer sinal real de progresso. Neste mundo, sou o único que pode fazer pleno uso dos sonhos e usá-los para desenvolver o potencial da alma. É claro que o potencial de uma pessoa também se baseia em seu poder real. Usar sonhos não pode resolver todos os problemas. Entendo. Lucien finalmente percebeu porque o sonho com a velha bruxa foi um pouco estranho. Por exemplo, a parte em que a velha bruxa perguntou ao espelho quem era a mulher mais bonita do mundo. Lucien perguntou subconscientemente: "Então, o choque elétrico pode melhorar a força da minha alma?" Stennis deu um sorriso frio. "O que você acha?" "Não importa", respondeu Lucien sem jeito. Ele tinha tantas perguntas a fazer, mas finalmente escolheu a pergunta mais incômoda em sua mente. "Vossa Excelência, como posso dizer a diferença entre sonho e realidade? Como posso saber se ainda estou em um sonho?" Stennis estava mais do que acostumado a perguntas como essa. Ele deu um sorriso vicioso como a velha bruxa e disse: "Por que é tão importante? O que é um sonho? Qual é a realidade? Ambos são sua resposta aos estímulos externos. Quando minha turma atingir o nível mais alto, talvez eu consiga criar um sonho de realidade.
Então, dito isso, se minha resposta certa em meu sonho não pode ser prevista ou é erroneamente projetada pelo criador do sonho, essa seria a hora de eu saber o que é um sonho e o que é realidade. Lucien murmurou. Ao mesmo tempo, ele pensou consigo mesmo que também poderia sair de um sonho se sua forma de cognição superasse a capacidade cognitiva do criador de sonhos, e provavelmente a cabeça do criador de sonhos explodiria por causa disso. Lucien então decidiu tentar pensar em algo complicado mais tarde, como a dualidade onda-partícula da luz ou teorias quânticas para testemunhar se ele ainda estava em um sonho. Stennis ficou bastante impressionado com a resposta de Lucien. Bom, não admira que o meu amigo aprecie o seu talento. Na verdade, em seu sonho, eu estava tentando evitar coisas relacionadas à pesquisa arcana. No labirinto, também escolhi propositalmente o campo da base matemática, mas acabou. O olhar no rosto de Stennis era um pouco complicado. Não é de admirar que a velha bruxa não estivesse interessada em arcanos. Lucien ficou subitamente iluminado e então riu. Então você estava fazendo o papel da velha bruxa. Eu tenho que dizer que seu jogo foi bastante impressionante. Stennis disse seriamente. Tecnicamente falando, sou apenas uma parte do papel da velha bruxa. A outra parte da bruxa consistia em seu próprio medo. A propósito, eu também sou Adam, Karina, Alva, Opelia e Bullard. Lucien ficou um pouco envergonhado por saber que esse sonho era sobre ele, então ele fez outra pergunta às pressas. Então, trazer uma carta para você não é a verdadeira tarefa. A tarefa é uma oportunidade para eu poder te ver e me aprimorar no seu sonho, não é mesmo? Posso saber quem é seu amigo? Eu gostaria de saber a quem devo agradecer. Um amigo do Rei Pesadelo. Lucien adivinhou que a pessoa devia ser um arquimago lendário. Stennis estava um pouco sombrio. Isso também foi um teste. Se você não trouxesse a carta aqui, você não seria a pessoa que meu amigo está procurando. Quanto ao meu amigo, ele provavelmente aprecia seu talento e potencial e quer que você seja seu aluno. Você já deveria ter experimentado algo estranho como um teste para você antes. Isso lembrou Lucien de sua estranha experiência no castelo, mas parecia ser verdade que o lendário arquimago, Viken, também tinha algo a ver com os arquimagos lendários desaparecidos, incluindo Maskelyne. Lucien estava confuso, não tendo ideia se o que aconteceu no castelo era apenas um teste puro ou uma combinação de coisas, então ele perguntou novamente. Posso saber? Você saberá quando voltar ao Congresso. Parecia que Nightmare King estava muito relutante em mencionar o nome de seu amigo. A carta que você estava trazendo é na verdade um pergaminho mágico especial. Um ataque fatal pode ativar o pergaminho e trazê-lo de volta a um certo semiplano. Se você quiser economizar algum tempo para voltar ao Congresso, pode ativá-lo por conta própria. Lucien adivinhou que o pergaminho especial era pelo menos do 9º círculo, e ele se perguntou o quão valioso era. Lucien sabia que se sentiria realmente arrependido se de alguma forma tivesse perdido o pergaminho. Ao mesmo tempo, ele também parou de culpar o Congresso de magia, porque, afinal, eles nunca pretendiam colocá-lo em perigo mortal. Então, Stennis acenou com a mão para Lucien e disse: Você pode sair agora. Vou voltar para a Torre Mágica agora. Sim, Excelência. Lucien se levantou. O poder da alma de Lucien havia ultrapassado o 5º círculo, e seu conhecimento arcano nunca foi um problema, mas o único problema era que seu conhecimento em feitiços de ilusão e transformação ainda era insuficiente. Lucien, pelo menos, deveria certificar-se de que seu conhecimento fundamental em todos os campos fosse sólido. Ele ficou profundamente impressionado com o poder de Nightmare King, e isso o fez querer saber mais sobre a magia em outros campos. Saindo da cabine, o forte cheiro de álcool no acampamento invadiu o nariz de Lucien. Sentindo-se relaxado depois de completar a tarefa, ele caminhou casualmente de bom humor. No entanto, uma pergunta de repente saltou em sua mente. Como um antigo feiticeiro, por que Nightmare King sofreu um recuo ao ver as questões matemáticas no cérebro de Lucien? Se ele não tivesse ideia de quais eram essas perguntas, ele poderia simplesmente deixar o próprio Lucien completar o sonho. Na cabine, Stennis, Nightmare King, não saiu imediatamente. Em vez disso, ele murmurou para si mesmo. Lugar do diabo fechado. Torre alta como prisão. Essas são as coisas que ele mais teme. Parece que estes são os representantes deste mundo. Mas por que ele se sente aprisionado neste mundo? Ficar calmo no perigo é uma qualidade muito boa. Mas quando Opelia morreu, ele acelerou o passo para escapar da torre. Isso revela o fato de que sua mentalidade mudou muito, provavelmente porque seus amigos ou familiares já foram feridos ou até morreram antes. Quanto a Adam, Adam deveria ser o reflexo coletivo dos amigos homens que o ajudaram antes. Alguém uma vez o ajudou sinceramente, e uma vez também tentou fazer uso dele. Karina representou suas amigas.
Havia coisas ambíguas e românticas no sonho. E isso significa que ele ainda não tem certeza sobre seus sentimentos internos, ou ele se sente muito preocupado com essas coisas. Depois de se tornar prisioneiro, ele tinha a esperança de que o Congresso enviasse arquimagos lendários para salvá-lo. Então ele é mais ou menos mentalmente dependente das pessoas poderosas que uma vez o ajudaram. A velha bruxa era inteligente, cruel e louca, representando os inimigos que encontrou até agora. A igreja, os antigos feiticeiros, os arcanistas, mas porque o representante era uma mulher? Além disso, o que significa o choque elétrico? Porque a velha bruxa perguntou ao espelho quem era a mulher mais bonita do mundo. Ele definitivamente tem o lado que foi decisivo e de coração frio, pois estava disposto a perder um braço para ter uma chance de escapar. Mas ninguém realmente morreu na luta quando ele tentou escapar, o que significa que ele ainda tem um lado suave em sua mente, e ele valorizava muito a amizade e a ajuda. Quanto aos restos subterrâneos, isso é um segredo em sua mente. Talvez seja a representação de restos reais em algum lugar. Além disso, sua magia única é bastante interessante, e suas maneiras de remover os círculos mágicos e a impressão espiritual também foram bastante inteligentes. Em frente às tenis, havia uma poltrona de madeira. Uma figura sentada na poltrona apareceu lentamente. Um homem mais velho vestindo uma túnica vermelha brilhante tinha cabelos brancos e pretos misturados, mas ainda parecia forte e saudável. Seus olhos vermelhos encararam o rei pesadelo vigorosamente enquanto dizia: o progresso que as pesquisas arcanas fizeram superou as conquistas do antigo Império Mágico. Stennis, caia na real. Não se deixe ir muito longe na direção errada. Stennis permaneceu em silêncio por um tempo e disse: dê-me mais alguns livros arcanos, então. Mas não quero os livros relacionados ao que apareceu no sonho do menino. Eles são um pouco demais para mim. Capítulo 325. Capítulo 325. Decisão, volume 5. Lua carmesim. O vento oceânico do Estreito da Tempestade afastou a secura e o calor de Alim. A chuva fina foi muito refrescante. Parado ao lado da janela em seu próprio escritório e olhando para as flores brilhantes no jardim lá fora, Lucien estava perdido em seus pensamentos. Como o poder de sua alma foi muito desenvolvido, Lucien teve que consolidar a parte restante de sua fundação. Além disso, ele estava ansioso para saber quem o esperava no Congresso. Portanto, Lucien ativou o precioso pergaminho mágico e voltou para Alim junto com Léo. Antes de sair, Lucien encontrou Natasha e contou a ela o que havia acontecido. Na noite anterior, em uma mansão fora de Alto, depois de ouvir atentamente a narrativa de Lucien, Natasha sorriu e acenou com a cabeça. Faz sentido. Você é talentoso e cheio de potencial, então não importa quão terrível seja o conflito interno no Congresso, esses feiticeiros nunca deveriam mandá-lo para uma tarefa tão perigosa. A propósito, quem vai ser seu professor? Natasha acreditava que Lucien não diria não para aquele misterioso arquimago lendário. Como o arquimago vinha observando Lucien há algum tempo, ele já devia ter conversado e convencido aqueles outros feiticeiros importantes que também pretendiam ter Lucien como seu aluno. Além disso, sua maneira de testar Lucien não era cruel ou viciosa, em vez disso, era bastante adequada e atenciosa, o que significava que o arquimago conhecia Lucien muito bem. E tornar-se aluno de um arquimago lendário foi definitivamente uma honra. Lucien deu um sorriso um pouco estranho e disse: eu nem sei quem ele é. Espero que o que ele se especialize também seja o que me interessa. Natasha ficou muito feliz por Lucien. Ela tinha um grande sorriso no rosto. Eu posso garantir que seu professor não é a Tawai. A personalidade dela não é assim. Não se preocupe, Luciene. A maioria dos feiticeiros lendários no Congresso não são tão horríveis, desde que você não tenha grandes conflitos com eles. Como estudante, contanto que você estude muito, você não terá dificuldades. Eu acredito em você, Lucien. A própria Natasha também foi aluna de um lendário cavaleiro, Belia, conhecida como Glória de Deus, líder dos Irmãos da Espada. Então ela sabia bastante sobre isso. Então Natasha ficou mais séria. Você vai ser aluna de um lendário arquimago, e você também é o vencedor do prêmio Olmcrown. Tenho certeza de que você atrairá bastante atenção da igreja, incluindo os cardeais e grandes cardeais dessas paróquias. Então, temo que eu tenha que apressar a família de John para agir agora. Você sempre sabe o que está em minha mente, Natasha. Lucien também parecia mais sério. Eu não esperava que algo importante como isso viesse a mim tão rápido. Achei que ainda tínhamos tempo. Você sabe como isso é importante para mim, Natasha. Por favor, eu devo isso a você. Natasha esfregou o queixo levemente e sorriu. Não se preocupe. Eu cuidarei disso. Mas você não pode mais ficar em Alto. A igreja pode ser louca.
Em seguida, eles se abraçaram para se despedir. Quando ela se virou e foi embora, Lucien a olhou por trás com todos os tipos de emoções em seus olhos. Depois de encontrar Léo, que estava esperando por ele nas proximidades, Lucien ativou o precioso pergaminho mágico e voltou para Alin com Léo. O salto no hiperespaço deixou a alma e o cérebro de Lucien extremamente tontos. Ele não tinha certeza se estava viajando em alta velocidade ou se a estrutura espacial estava sendo reorganizada. Sem a proteção do pergaminho, Lucien já estaria perdido. Depois de chegar a um semiplano onde relâmpagos e trovões estavam piscando e rugindo no ar, Lucien começou a refletir sobre como o pergaminho mágico funcionava. No entanto, seu pensamento foi interrompido pela segunda rodada de movimento rápido. O poder do pergaminho mágico arrastou Lucien e Léo mudando e pulando entre as diferentes dimensões até chegarem a uma pequena colina perto de Alin. Da posição da lua prateada e das estrelas, menos a diferença de tempo que Lucien supôs, o salto espacial levou cerca de meia hora, que era apenas o tempo que um chá da tarde em Olm custaria. A janela começou a ficar um pouco embaçada, o que geralmente era muito raro de se ver em junho. No entanto, por causa da localização especial de Alin, Lucien estava bastante acostumado com isso. Ele soltou um suspiro ao pensar em João e sua família. Um tempo depois, quando seu sentimento de culpa se acalmou lentamente, algo novo começou a incomodá-lo. Lucien finalmente decidiu parar de negar seus sentimentos e mentir para si mesmo. Ele confessou a si mesmo que admirava Natasha. Ele não tinha ideia de quando esse afeto começou a se acumular, mas ele podia senti-lo ficar cada vez mais forte, especialmente depois de ter passado por esses grandes perigos. Ele queria agir. Sendo prático como sempre foi, ele começou a analisar a situação atual com calma e trabalhar para fazer todo um conjunto de planos para conquistar o coração de Natasha. Natasha era uma cavaleira que acreditava no Deus da verdade e Lucien era um feiticeiro que estudava arcanos, então havia o conflito fundamental entre eles. Felizmente, por causa da história de amor entre sua mãe e seu pai, Lucien ainda poderia ter uma grande chance de convencê-la se ele fosse paciente o suficiente e pudesse ir com calma. No entanto, o maior problema era que Lucien não podia desistir de estudar arcana e voltar para Alto por Natasha, e também era muito improvável que Natasha estivesse disposta a deixar seu pai e desistir de todo o ducado por Lucien. Além disso, Lucien não tinha certeza se Natasha só gostava de mulheres. Se ela ainda gostava de masculinidade, Lucien também se perguntava que tipo de homem Natasha gostava e o que ele deveria fazer. Lucien tinha tantos pensamentos em sua mente. Sem experiência em relacionamentos amorosos, ele percebeu que, em sua mente, já havia começado a lidar com as dificuldades que assumiu Natasha e que encontraria depois de se casar. E ele teve que admitir que isso não era fácil. Neste momento, alguém estava batendo na porta e isso trouxe Lucien de volta à realidade. Sim, Léo. Lucien sabia que era seu novo mordomo lá fora. Léo abriu a porta e disse respeitosamente a Lucien: "Meu senhor, a vontade dos elementos quer vê-lo." Lucien se perguntou se seu professor finalmente iria aparecer. Acalmando-se, ele colocou sua cartola preta e disse: "Me arranje um treinador, Léo." Depois que Léo foi embora, Lucien cerrou os punhos levemente e fez um plano temporário para si mesmo. Escreveria mais uma carta para Natasha todo mês. Embora soubesse que conquistar o coração de Natasha era bastante difícil, ele não desistiria facilmente. Agora, ele deve primeiro trabalhar para melhorar seu nível de magia e arcana. Tarde da noite, do lado de fora da Inquisição de Violet, uma figura gorda se aproximou da Inquisição com muito cuidado. No entanto, a figura parecia bastante hesitante, pois tentou entrar no prédio, mas falhou algumas vezes. "Alisa, o que você está fazendo aqui?" A voz fria assustou a figura, Alisa, e ela se virou apressadamente. Era Joel, que definhava nos últimos dias. Alisa estremeceu, mas ainda contestou: Estou fazendo o que Evans nos disse para fazer." "Mas você pode?" Joel perguntou severamente em voz baixa. Alisa aumentou o tom de voz e respondeu com dor: "O que mais posso fazer? Esperando o dia em que John e Ivan serão amarrados à forca. Não há muito o que lamentar se morrermos. Mas eles ainda são jovens. Eles devem ter um futuro brilhante. Isso não vai acontecer. Não se assuste." Joel sentiu a dor de Alisa, então ele a abraçou e gentilmente deu um tapinha em suas costas. "John é um cavaleiro, servindo a família Violet. A punição de ser enganado por um feiticeiro não é tão horrível. A Inquisição iria investigá-lo cuidadosamente. Eles não serão colocados na forca." Alisa rapidamente balançou a cabeça. "Não é verdade.
Ouvi de várias damas nobres mais cedo esta noite que alguns cavaleiros terminaram miseravelmente porque não conseguiram traçar uma linha clara entre eles e os feiticeiros, e então a Inquisição descobriu. Diga, a família de Tistle na Guerra do Amanhecer. Eu sei que John não pode fazer isso. Então, como mãe dele, farei isso por ele. Estou disposto a suportar todas as dores e sofrimentos. Joel disse a Alisa com raiva, mas também impotente. Você está louca, Alisa? Já chega, mãe, pai. Joel e Alisa ouviram a voz familiar. Era John, seguido por seu irmão mais novo, Ivan. Ele parecia o mesmo, mas seu cabelo loiro parecia um pouco bagunçado. Ivan, você cuida da mamãe e do papai. Farei o resto, como um cavaleiro. John suspirou levemente e então caminhou em direção à Inquisição em passos firmes. John, Alisa chamou seu nome por trás. João não parou. Ele fechou os olhos levemente e murmurou. Para ter certeza de que eles estão seguros. Para ter certeza de que você não será ameaçado. A vontade dos elementos, Ramo Alin. Lucien encontrou Gaston novamente e estava prestes a devolver o monóculo para ele. Apenas guarde, como sua recompensa pela missão. Gaston estava sendo muito generoso. Contanto que Lucien pudesse se tornar o aluno do lendário Arquimago, a conexão do Arquimago com a vontade dos elementos definitivamente seria reforçada. Lucien assentiu e colocou o monóculo de volta. Então ele perguntou por curiosidade. O Sr. Raventi não está aqui hoje? Ele não está de muito bom humor recentemente, respondeu Gaston, com um sorriso estranho no rosto. Me siga. Você sabe por que está aqui hoje, certo? Lucien assentiu e então seguiu Gaston até uma pequena sala de reuniões atrás de seu escritório. Na sala de reuniões, havia 3 homens e 2 mulheres. Uma das feiticeiras parecia um pouco com Natasha, mas parecia bastante fria. Ao lado dela estava sentado um homem baixo e mais velho com olhos vermelhos. E um pouco mais longe deles estavam Maurice, Florencia e Thompson. Lucien supôs que a feiticeira que parecia bastante fria deveria ser a Tawai. Quanto ao homem baixo sentado ao lado dela. Espere, ele não era o velho assustador da biblioteca? Lucien teve um pressentimento não muito bom. O ancião baixo disse a ele com um sorriso significativo no rosto. Lucien, acho que você poderia ter me impressionado melhor. Capítulo 326. Capítulo 326. Não há necessidade da cerimônia. Ao ouvir as palavras curtas do ancião, Lucien pensou consigo mesmo que seu futuro professor era muito mesquinho em dar elogios. No entanto, Lucien ainda respondeu muito educadamente. Sim, senhor, ainda tenho muito a aprender e melhorar. Lucien decidiu mostrar seu respeito a este lendário arquimago que estava qualificado para se sentar ao lado de Atawai. Gaston sorriu e apresentou. Evans, esta é sua excelência, Atawai, uma grande arcanista. Arcanos acima, a glória de vossa excelência iluminou todo o mundo dos elementos. Lucien colocou a mão esquerda no peito e a direita na testa, usando a maneira mais formal para cumprimentar Atawai, o senhor dos elementos, o membro da família real de Olm que era parente de Natasha, embora ela provavelmente tivesse várias centenas de anos mais velho que Natasha. Havia uma única e curta peça de saudação para cada arquimago lendário de acordo com a tradição do Congresso. Quando Lucien cumprimentou a Tawai, ele se sentiu um pouco nervoso, não porque ela fosse uma arquimaga, mas porque ela era um membro sênior da família de Natasha. A Tawai não tinha muita expressão no rosto. Ela assentiu levemente. No caminho dos arcanos para a verdade, nunca se pode parar de progredir. Então Gaston virou-se para o homem baixo e velho vestindo o manto vermelho vivo, e havia um pouco de medo em seu rosto que o próprio Gaston nem percebeu. Ele estava preocupado que pudesse dizer algo errado e, assim, irritar o lendário arquimago. Evans, este é, Sua Excelência Fernando Brastar, um grande arcanista. Depois de pesar suas palavras, Gaston decidiu usar a maneira mais simples de fazer a apresentação. O Senhor da Tempestade? Este velhinho era o Senhor da Tempestade? Lucien ficou muito surpreso. De acordo com os rumores que ele ouviu sobre o Senhor da Tempestade, Lucien pensou que este grande arcanista deveria ser um estudioso sério e antiquado com um temperamento muito ruim. No entanto, o velhinho sentado à sua frente parecia bastante agradável e descontraído, e ainda se podia ver as feições de boa aparência em seu rosto quando era jovem. Quando Lucien falou com ele pela primeira vez, o humor desse velhinho até deixou Lucien com uma impressão profunda. De qualquer forma, Lucien ainda saudou cuidadosamente o Senhor da Tempestade com grande respeito. Arcano está acima, Excelência, você é Tempestade, Relâmpago e o Mestre do Céu. Lucien foi muito cauteloso para se certificar de que cada palavra que ele disse estava correta. Você não precisa ter medo de mim. Eu só discuto com as pessoas quando se trata de arcana ou magia.
Digamos, quando Oliveira estava dizendo algo sobre pinturas e dramas, eu nunca disse uma palavra. Fernando deu uma explicação para si mesmo para deixar Lucien mais relaxado. No entanto, outras pessoas não pensavam assim. Florencia murmurou as palavras para Lucien. Isso é porque ele não sabe nada sobre pinturas e dramas. Antes de Gaston fazer novas apresentações, Fernando lhe disse diretamente: Lucien, quando Thompson leu seu primeiro artigo, ele me recomendou seu artigo, e assim fiquei inspirado. Eu estava interessado em você, então fui à biblioteca para conhecê-lo pessoalmente. Acontece que você era um jovem muito interessante, e eu gosto de pessoas que não são chatas. Seus 2 trabalhos seguintes também não foram ruins, o que foi bastante impressionante, considerando sua idade. Você sabe, alguns papéis dos membros do Conselho Superior até cometeram alguns erros ridículos. Apesar de Fernando estar fazendo um comentário muito bom, o tom e a maneira como Fernando falou com ele fizeram Lucien se sentir um pouco estranho. Além disso, parecia que Fernando não se importava totalmente com o fato de haver um membro do Conselho Superior presente. Como você lidou com as coisas no castelo e como você executou a tarefa de trazer a carta para a Cordilheira das Montanhas Sombrias revelaram algumas de suas qualidades que o Congresso aprecia. Espero que você possa cumpri-los. Fernando continuou, sério. Lucien, acho que seu talento vai além da escola de elementos e astrologia, e você deveria entrar em um domínio bem mais amplo. Então, eu gostaria de tê-lo como meu aluno e eu vou te ensinar arcana e magia. O que você acha? De acordo com o que Lucien sabia, embora o Senhor da Tempestade fosse um grande arcanista especializado principalmente na escola de termodinâmica, ele também era bom na escola de elemento, eletromagnetismo, campo de força, ilusão e luz-escuridão. Entre todos os grandes arcanistas, Fernando foi definitivamente um dos mais enérgicos. Ele ganhou o prêmio mais alto em 4 campos diferentes. Medalha de Gelo e Neve, Medalha de Lua de Prata, Prêmio Holmcrown e Sorcerer Laurel. Portanto, um segundo depois, Lucien assentiu com firmeza. Seria um grande prazer ser seu aluno. Bom, você é meu aluno agora, respondeu Fernando sério. O que? Lucien, Gaston, Maurice e Florencia ficaram muito surpresos. Apenas Atawai e Thompson ainda pareciam a mesma calma. Fernando sorriu. Sim, foi isso. Lucien achou tão irreal que de repente se tornou aluno de um lendário arquimago. Gaston, Maurice e Florencia também ficaram muito surpresos porque, de acordo com a tradição do antigo Império Mágico e do Congresso, levar um aluno era algo muito importante e solene, e sempre era necessária uma cerimônia complicada e muito formal. Eles sabiam que Fernando estava sempre com pressa e detestava procedimentos complexos, mas não esperavam que ele simplesmente pulasse toda a cerimônia. Vendo que Lucien parecia confuso, Fernando franziu levemente a testa. Isso é entre você e eu. Já que ambos concordamos com isso, por que precisamos desses procedimentos problemáticos? Não, nós não. Lucien também não gostava das cerimônias tediosas, então respondeu diretamente. Ele acreditava que a relação professor e aluno não precisava depender de todas as formas externas. Gaston agora sentia que Fernando havia realmente encontrado o aluno certo. Fernando sorriu. Muito bem. Hoje meus alunos se reunirão para trocar suas descobertas em arcanos e magia. Você deve se juntar a eles mais tarde também. É bom que você saiba mais sobre os focos de pesquisa mais recentes para que possa encontrar seu próprio interesse de pesquisa. Ainda tenho que falar com Atawai. Você e Thompson podem esperar por mim lá fora. Quando Lucien saiu da sala com Thompson, este sorriu para o primeiro e disse: Sr. Fernando raramente fala bem de alguém. O comentário que o Sr. Fernando acabou de fazer sobre você já foi muito bom. Lucien deu um sorriso inquieto. Ele ainda teve que levar algum tempo para se acostumar com o fato de ter se tornado aluno de um arquimago lendário. Percebendo o sorriso estranho no rosto de Lucien, Florencia sorriu. Sr. Fernando é rigoroso com seus alunos, mas todos sabemos que ele cuida bem deles. Se fosse outra pessoa que quisesse ser sua professora, Sua Excelência Atawai poderia não mostrar sua aprovação. Na verdade, no início, Atawai preferia que o Sr. Raventi fosse seu professor. Senhor Raventi? Isso também não seria uma má escolha, Lucien pensou consigo mesmo. Gaston ainda tinha a mesma expressão estranha no rosto. Ouvi dizer que o Sr. Raventi encontrou o Senhor da Tempestade e conversou com ele. E eles tiveram uma grande discussão. Quando o Sr. Raventi saiu do escritório, seu rosto estava completamente pálido. Agora, toda vez que alguém menciona isso, o Sr. Raventi ainda fica bastante chateado. Alto, na Inquisição. Waldorf, o executor, pegou o relatório em sua mão e rosnou com grande raiva. Lucien Evans.
Lucien Evans é um maldito feiticeiro. Ele enganou a igreja e toda a cidade fazendo uma falsa morte. E estávamos agindo como um bando de idiotas. Devemos pegá-lo e colocá-lo na forca. Foi verificado? Vila Hamilton, a cardeal de túnica vermelha, perguntou calmamente com os olhos semicerrados. A voz profunda do censor continha grande fúria. John relatou isso para nós. E questionamos as pessoas envolvidas usando o poder divino. Confirmamos que Lucien Evans ainda está vivo. O que aconteceu na vila foi uma armadilha montada por Lucien Evans e o professor. Juntos, eles conseguiram mandar os feiticeiros para o Congresso de Magia, mataram o traidor e também incriminaram o palhaço, porque o palhaço achou Lucien Evans suspeito. Natasha está envolvida nisso? Ela foi enganada? Ou ela ajudou Lucien Evans? Hamilton abriu os olhos, e a luz em seus olhos era terrivelmente fria. O censor balançou a cabeça. De acordo com os depoimentos, Sua Alteza não sabia a verdade naquele momento. Além disso, quando Waldorf chegou, ela parou de perseguir Clone, mas em vez disso, ela concordou em deixar os vigias noturnos persegui-lo. Se ela fizesse parte disso, a princesa faria o possível para matar Clone diretamente, não deixando nenhuma chance para nós. Afinal, era possível que os vigias noturnos encontrassem Palhaço e o mandassem de volta à igreja para curá-lo. Portanto, muito possivelmente, Lucien Evans mentiu para a princesa. Mas depois, de acordo com o que Lucien Evans disse à família de John, ele tentou buscar o perdão dela. Então a princesa pode já saber a verdade. Bom, disse Hamilton brevemente. Comparado ao professor, Lucien Evans ainda era muito jovem. Ele queria trazer toda a família para Ulm, e a família o entregou. O executor disse com ressentimento. Vamos dizer a verdade ao povo. Vamos quebrar sua glória imerecida em pedaços e derrubar sua tumba falsa e pecaminosa. Todos em alto deveriam odiá-lo e desprezá-lo. Então o que? Respondeu Hamilton friamente. Dizer a todos que a igreja é completamente idiota? Dissemos ao público que Odito Joy era o hino glorioso ao Senhor, mas vamos dizer a eles que na verdade é uma obra do demônio? Que piada! Nós nunca podemos deixar isso acontecer. Então, perguntou o árbitro pensativo. O grande músico está morto. O malvado feiticeiro disfarçou-se de grande músico e enganou a todos. São duas pessoas diferentes, disse Hamilton. Então ela acrescentou. Diga à paróquia em Olmo que Lucien fez. Deixe-os ficar de olho nele. Além disso, envie alguns observadores noturnos para lá. Os observadores noturnos ficarão felizes em ter a chance de ver seu velho amigo novamente. Capítulo 327. Capítulo 327. Colegas de Lucien. No 33º andar do Congresso de Magia, em uma sala não muito grande, as grandes janelas deixam entrar a luz do sol, cobrindo todas as mesas, cadeiras e prateleiras com uma fina camada de halo dourado. O lugar parecia bastante limpo e tranquilo. Fernando recebeu uma carta de um de seus velhos amigos depois de trazer Lucien e Thompson de volta para cá. Então, ele entrou em uma pequena sala separada para ler cuidadosamente a carta, deixando Lucien e Thompson do lado de fora esperando a chegada de seus outros colegas. Senhor Thompson, obrigado por me permitir trabalhar na Douglas Magic Show. Isso realmente me ajudou muito quando cheguei em Alin. Havia apenas os dois na sala de aula. Para ser amigável e educado, Lucien encontrou um motivo para falar com Thompson. Thompson levantou levemente seus óculos de aro dourado e sorriu. De nada. Na verdade, foram seus próprios papéis que o ajudaram a conseguir aquele emprego. Posso dizer que a maioria dos arcanistas pode ver a inspiração e o valor em seus artigos. Mas Sr. Thompson, você também recomendou meu trabalho para o nosso professor. Lucien olhou ao redor da sala de aula que era como um estudo, mas também como uma pequena sala de reuniões e perguntou um pouco confuso. Eu pensei que nosso professor nos levaria para sua torre mágica de semiplano para a reunião. Thompson sorriu. De acordo com o regulamento do Conselho Supremo, a qualquer momento, deve haver pelo menos um grande arcanista em Alin. Assim, os grandes arcanistas concordaram que se revezariam a cada 5 anos. A propósito, nós dois somos alunos do Senhor da Tempestade, então me chame de Thompson. Além disso, seu nível arcano deve ter atingido o nível 5, e o meu é apenas o nível 6. Thompson deu uma olhada nos distintivos que Lucien estava usando em seu peito esquerdo. Lucien não teve tempo de atualizar seus distintivos, então eles permaneceram no nível 4 e no terceiro círculo. Provavelmente ainda levará 3 ou 4 meses para meu nível de arcano atingir o nível 5. Lucien respondeu incerto. Quando ele deixou Alin, ele tinha apenas 850 créditos arcanos. Ele estava longe de Alin para a missão por cerca de 1 ano e 1 mês.
Normalmente, Lucien poderia obter 10 créditos de seus papéis e os feitiços mágicos que ele inventava todos os meses, portanto, Lucien adivinhou que ele ainda não havia se tornado um arcanista de nível 5. Thompson balançou a cabeça e sentou-se em uma cadeira aleatória. Você sabe melhor do que eu a grande influência que a tabela periódica dos elementos tem nas pesquisas no campo dos elementos. Este ano é o ano dos elementos. Muitos trabalhos desenvolvidos neste ano são sobre análise do estado de valência, e a tabela periódica dos elementos é a base desses pesquisadores. Então, com base no número de artigos na área de elementos que li, acredito que seus créditos deveriam ter ultrapassado 1000 há vários meses. No entanto, muitos arcanistas certamente estão com inveja, então eles solicitaram à comissão que deveria haver um limite de tempo para que essas descobertas fundamentais, como sua tabela periódica, ganhassem pontos. Thompson parou aqui depois de despertar a curiosidade de Lucien. Thompson se especializou na escola de elementos e termodinâmica e era especialista em lançar feitiços usando explosão, chama e alta temperatura. No entanto, ele não era membro de nenhuma organização. Como o Senhor da Tempestade, Thompson era um defensor puro do Congresso. Thompson apreciou o talento de Lucien na escola de elemento e adoraria ser amigo de Lucien. Então, o que a comissão disse? Lucien perguntou como Thompson esperava. Lucien também se sentiu feliz por K, pois sabia que K estava agora mergulhando no campo da análise do estado de valência com seu professor, Larry. Thompson sorriu. Não há como a comissão dizer sim. Embora existam muitos artigos citando suas descobertas agora, após cerca de 2 anos, a maioria dos artigos a seguir não usará diretamente seu artigo como parte da referência, mas outras pesquisas posteriores baseadas na tabela periódica de elementos. Portanto, seus créditos obtidos com isso cairão significativamente, mas também se tornarão mais estáveis. Isso faz sentido. Lucien assentiu. Na verdade, Lucien tinha um plano para isso. Ele iria modificar a tabela periódica dos elementos de tempos em tempos, para que sua obtenção dos créditos pudesse ser mais sustentável. Devido às condições limitadas, Lucien omitiu alguns detalhes quando publicou a tabela pela primeira vez, mas agora as coisas eram diferentes. Então Lucien e Thompson começaram a falar sobre análise do estado de valência. Um pouco depois, alguém bateu na porta e então um jovem entrou. Seu rosto estava muito magro, fazendo suas bochechas parecerem bastante salientes. Seus olhos eram tão azuis quanto o céu de verão, claros, mas pareciam um pouco tristes. Aos olhos de Lucien, ele parecia mais um poeta do que um feiticeiro. No entanto, os emblemas na frente de seu peito revelavam seu poder. Havia 7 estrelas de prata em seu emblema arcano e 7 anéis pretos no emblema mágico. Além disso, ele estava usando o distintivo do Arcana Revieu Board, no qual havia uma mão segurando uma pena, bem como outro distintivo desenhado com muitos padrões de cristais de gelo. Lucien, este é Cole, outro aluno do Senhor da Tempestade. Cole é membro do Arcana Revieu Board e especialista no estudo do movimento de moléculas em termodinâmica. No momento, ele está trabalhando na investigação da segunda lei da termodinâmica usando probabilidade e estatística, apresentou Thompson. A segunda lei da termodinâmica foi apresentada pela primeira vez por Fernando e alguns outros especialistas para refutar uma hipótese desenvolvida anos atrás. Quando a teoria do flogisto foi abandonada, mais e mais feiticeiros começaram a perceber a conexão entre calor e energia. Eles também entenderam que quando a temperatura de um objeto caísse, a energia seria liberada. Assim, muitos acreditavam que poderiam usar o calor da água do oceano sem fim para executar os círculos mágicos para sempre, mas eles continuaram falhando. Então Thompson virou-se para Cole. Este é nosso novo colega de classe, Lucien Evans, o vencedor do prêmio Holmcrown. Cole deu um sorriso amigável. Oi, Evans. Ele não era muito falador. Depois de cumprimentar Lucien brevemente, Cole se sentou no canto e ficou em seu próprio mundo, como se fosse o único na sala de aula. Mais tarde, outros 2 feiticeiros do 7º círculo chegaram. A feiticeira era a chicana, e o homem chamado Lassie Carter. Ambos pareciam não muito jovens e também não muito velhos. Quando se tratava de sua conquista em magia e arcana, eles ficaram atrás de Cole. Quando Lucien estava prestes a falar com eles, alguém bateu na porta ansiosamente de maneira rude. Todos os colegas de Lucien sorriram, e então Thompson se levantou e abriu a porta. Era um dragão, com uma bela camada de escamas como cristal. Era a primeira vez que Lucien via um dragão tão de perto. Ele não conseguia esconder sua curiosidade. O dragão também deu uma olhada curiosa para Lucien e disse a ele com uma voz infantil: "Eu conheço você. Você é o feiticeiro com aquele anel bonito." Então o dragão olhou para o anel, elemento, na mão direita de Lucien, e não conseguiu desviar os olhos.
Ele disse a Lucien: posso ficar com isso? Posso me vender a você por 100 anos. Alferriz: isso é o suficiente, disse Thompson ao dragão e então se virou para Lucien. Ele se vendeu e não pode fazer isso de novo. Lucien ficou um pouco assustado com as palavras do dragão. Ouvindo o que Thompson disse, ele ficou um pouco aliviado. Compre porque havia um dragão aqui? Alferriz desviou o olhar de má vontade. Depois de se cobrir com uma camada de luz, o tamanho do dragão encolheu e ele entrou na sala de aula como um grande cão de caça. Alferriz é um dragão de cristal. Quando nosso professor o encontrou 50 anos atrás, Alferriz ainda estava em sua casca de ovo. Ele tem estudado magia e arcana após o Senhor da Tempestade conosco e revelou seu talento excepcional em arcana. Devido a um erro em um experimento anos atrás, Alferriz foi amaldiçoado, então ele não pode crescer ou transformar sua aparência em cerca de 100 anos. Thompson explicou a Lucien. Portanto, o dragão era o animal de estimação de Fernando e seu aluno. Então, Alferriz, no que você tem trabalhado recentemente? Vendo que o dragão ainda estava espiando o anel que Lucien estava usando, Lassie, a feiticeira loira e de olhos verdes, sorriu e perguntou: recentemente? Alferriz parecia bastante casual. Eu tenho dormido. Não fazendo muito recentemente. Thompson disse diretamente a Lassie com um grande sorriso no rosto. Alferriz se vendeu por dinheiro e está sendo estudado por outra pessoa recentemente. A aparição de Alferriz aqueceu a sala de aula. Logo, Fernando saiu da sala separada. Fernando sentou-se em uma cadeira aleatória e disse a seus alunos com seriedade: como de costume, realizamos uma reunião como esta todos os meses para compartilhar nosso progresso de pesquisa e discutir os problemas que encontramos. Espero que todos possamos nos inspirar. Esta foi uma explicação feita para Lucien, o novo aluno. E então Fernando continuou: acabei de receber uma carta de um dos meus velhos amigos. Acho que lerei parte da carta para você, para que saiba como outros arcanistas entendem e percebem o desenvolvimento da magia e dos arcanos. Esta carta é do Visconde Lauren, um arquimago, membro do Arcana Review Board, o vencedor da Silver Moon Medal e Ice Snow Medal. O Visconde Lauren era um nobre do reino de Brianna, e agora também morava em Brianna. Então, Fernando começou a ler a parte importante da carta. Junto com o estabelecimento e aprimoramento da teoria dos sistemas eletromagnéticos apresentada pelo Sr. Edwin Brock, o sistema geral de arcanos gradualmente se formou. O sistema representa um mundo arcano maduro, avançado e maravilhoso no qual a teoria do Sr. Derrick Douglas serve como o Sol enquanto a teoria do Sr. Edwin Brock como a Lua prateada. Tudo encontrado neste mundo está conectado por essas leis estritas e impressionantes. Embora ainda estejamos em nosso caminho de exploração, e embora ainda estejamos buscando mais leis para explicar melhor as conexões, os dois sistemas que mencionei acima serão os únicos dois fundamentos de suporte ao mundo. Nossas descobertas adicionais devem pertencer aos dois sistemas principais. Capítulo 328 Capítulo 328 Direção. Quando Fernando falava a língua comum, ele tinha um sotaque de Brianne afiado e assustador, um sotaque que era menosprezado pela maioria das pessoas no reino de Olm, que considerava o sotaque de Brianne como a língua do povo do campo. Ao mesmo tempo, em Olm, a maioria das pessoas com sotaque rentato orgulhava-se de sua maneira de falar e se considerava os representantes nobres e elegantes por razões históricas complicadas. Claro, na frente do grande arcanista, ninguém se atreveu a zombar da maneira como ele leu a carta. Todos os alunos ouviram sua leitura com muita atenção. Fernando continuou: talvez você possa pensar que minhas palavras não deixam espaço para quaisquer possibilidades, mas é nisso que eu acredito. Não importa do que estamos falando, transformação, ilusão, elementos ou invocação, todos eles serão incluídos neste sistema fundamental e a descoberta da tabela periódica dos elementos confirmou ainda mais minha crença. A alquimia é de fato um tipo de resposta eletromagnética. Por exemplo, quando um objeto é aquecido, as ondas eletromagnéticas que irradiam dele podem revelar cores diferentes, e isso só pode ser explicado adequadamente pela natureza dos átomos, as unidades mais fundamentais e não divisíveis de tudo neste mundo. Minha suposição é que, devido às quantidades e massas de diferentes átomos, as ondas eletromagnéticas que eles liberam também variam. Eu me pergunto por que e como esses átomos agem assim, mas posso assegurar-lhe que este não é o arranjo do Deus da verdade. Embora até agora não haja experimentos sólidos que possam confirmar minha suposição, gostaria de compartilhar com você meus pensamentos, meu amigo.
Novamente, aqui repito meu ponto. Embora ainda estejamos enfrentando problemas com relação ao meio de propagação da luz e à existência das estrelas, e apesar do fato de que existem escolas de magia que ainda não podem ser incluídas adequadamente no sistema abrangente, ninguém pode negar o fato de que entramos em um mundo em que o sistema arcano foi estabelecido em geral. Nosso trabalho futuro deve concentrar nossos esforços em modificar, solidificar e melhorar ainda mais o sistema e buscar sua aplicação mais ampla na magia. Embora até agora não haja experimentos sólidos que possam confirmar minha suposição, gostaria de compartilhar com você meus pensamentos, meu amigo. Novamente, aqui repito meu ponto. Embora ainda estejamos enfrentando problemas com relação ao meio de propagação da luz e à existência das estrelas, e apesar do fato de que existem escolas de magia que ainda não podem ser incluídas adequadamente no sistema abrangente, ninguém pode negar o fato de que entramos em um mundo em que o sistema arcano foi estabelecido em geral. Nosso trabalho futuro deve concentrar nossos esforços em modificar, solidificar e melhorar ainda mais o sistema e buscar sua aplicação mais ampla na magia. Embora até agora não haja experimentos sólidos que possam confirmar minha suposição, gostaria de compartilhar com você meus pensamentos, meu amigo. Novamente, aqui repito meu ponto. Embora ainda estejamos enfrentando problemas com relação ao meio de propagação da luz e à existência das estrelas, e apesar do fato de que existem escolas de magia que ainda não podem ser incluídas adequadamente no sistema abrangente, ninguém pode negar o fato de que entramos em um mundo em que o sistema arcano foi estabelecido em geral. Nosso trabalho futuro deve concentrar nossos esforços em modificar, solidificar e melhorar ainda mais o sistema e buscar sua aplicação mais ampla na magia. E apesar do fato de que existem escolas de magia que ainda não podem ser devidamente incluídas no sistema abrangente, ninguém pode negar o fato de que entramos em um mundo no qual o sistema arcano foi estabelecido globalmente. Nosso trabalho futuro deve concentrar nossos esforços em modificar, solidificar e melhorar ainda mais o sistema e buscar sua aplicação mais ampla na magia. E apesar do fato de que existem escolas de magia que ainda não podem ser devidamente incluídas no sistema abrangente, ninguém pode negar o fato de que entramos em um mundo no qual o sistema arcano foi estabelecido globalmente. Nosso trabalho futuro deve concentrar nossos esforços em modificar, solidificar e melhorar ainda mais o sistema e buscar sua aplicação mais ampla na magia. Lucien ouviu atentamente a carta e sentiu sinceramente a grande paixão, orgulho e confiança dentro do coração do arquimago. Mesmo uma pessoa calma e descomprometida como Cole se sentiu encorajada e animada. Fernando leu a última parte da carta. Fico feliz por vivermos em uma época tão maravilhosa, podendo nos dedicar ao mundo dos arcanos e da magia. Nossa visão torna-se possível pelo estabelecimento do cálculo, tornando-nos capazes de conhecer e calcular o mundo sequencial. Podemos ver a beleza do equilíbrio e da simetria nas fórmulas influentes apresentadas pelo Sr. Douglas, Sr. Brock e muitos outros grandes pioneiros. Aos meus olhos, as fórmulas são muito mais bonitas do que poesias, peças musicais, pinturas ou esculturas. Lucien nunca se consideraria arrogantemente um onisciente deste mundo, apesar do fato de que ele tinha uma biblioteca inteira com ele do outro mundo. Lucien sabia que tinha que fazer muitos experimentos para verificar seu conhecimento na prática para ver se seu conhecimento fazia parte da verdade do mundo. Então, alguma ideia? Fernando dobrou a carta e depois perguntou. Thompson era o mais velho entre todos os alunos de Fernando que ainda estavam vivos, então ele respondeu primeiro. Sr. A opinião de Lauren é compartilhada por muitos outros arcanistas. Como o que ele disse na carta, embora ainda estejamos trabalhando para provar a existência das estrelas, já usamos a teoria do Sr. Douglas e criamos poderosos feitiços mágicos. Talvez ainda estejamos a alguma distância da essência do mundo, e talvez não tenhamos sido capazes de combinar perfeitamente os dois sistemas fundamentais e a natureza dos átomos, mas, sim, o mundo dos arcanos foi estabelecido. Thompson estava sendo eufemístico. Como arcanista especializado na escola do elemento, ele notou que a carta de Lauren havia ignorado a importância dos átomos. Thompson acreditava que se os dois sistemas fossem o Sol e a Lua prateada no mundo dos arcanos, os átomos deveriam ser a grande extensão de Terra. Ao mesmo tempo, Thompson entendeu que esta era apenas uma carta informal entre dois amigos, e ele sabia que Lauren acreditava firmemente no essencialismo energético, que não reconhecia a existência de material ou espírito, mas via a energia como a essência de tudo.
Os crentes do essencialismo de energia argumentaram que tudo neste mundo, desde átomos até o corpo humano, consistia em energias em diferentes formas, mostrando características diferentes, incluindo gravidade, liberação de ondas eletromagnéticas, etc. Feitiços de transformação, porque os catalisadores podem ser usados em experimentos de alquimia e porque o poder espiritual pode interferir na realidade e ajudar a lançar feitiços. A tabela periódica dos elementos de Lucien, como eles acreditavam, apoiava ainda mais seu ponto de vista. Isso é verdade. Mesmo a derrubada da teoria da força vital é apenas parte do progresso do grande mundo dos arcanos, disse a Chicana, cujo sangue veio em parte dos elfos. Ao falar sobre arcanos, seus olhos brilhavam de emoção. Minha amiga Isabela e sua aluna Rachel descobriram que várias substâncias são secretadas quando as pessoas são influenciadas por um certo feitiço ilusório. Assim, eles acreditam que as ilusões das pessoas vêm dessas substâncias. Uau, o trabalho deles parece muito legal. Alferriz, que havia diminuído de tamanho, aplaudiu. Esta descoberta incluiu alguns feitiços ilusórios no mundo dos arcanos, e assim a carta do Sr. Lauren é apoiada. A descoberta merece a feiticeira Laurel. Eu gostaria de poder descobrir algo. Eu quero a linda coroa brilhante. A cauda de Alferriz balançou de um lado para o outro, esperando que o achado pertencesse a si mesmo. Mas era tarde demais. O fato de a Chicana ter compartilhado diretamente a descoberta com eles mostrou que o trabalho de Isabela e Rachel já deveria ter passado na revisão do conselho. Lucien percebeu que alguns arcanistas já haviam descoberto a existência e influência do hormônio, então decidiu divulgar as duas versões de seu feitiço encantar pessoa antes que perdessem seu valor. Embora grande parte da escola da ilusão ainda estivesse fora do sistema dos arcanos, essa descoberta contribuiu para o progresso da cobertura das três escolas, transformação, invocação e ilusão, dentro do sistema dos arcanos. No passado, o sistema arcano sempre falhou em explicar como as três escolas funcionavam adequadamente. O rosto de Cole corou ligeiramente. Embora eu não concorde com o essencialismo energético, não posso negar o que foi dito na carta. Antes que o próximo aluno, Lacey Carter, fizesse seu comentário, Fernando rosnou com raiva. Estúpido, estúpido. Esta carta está cheia de erros ridículos. Você está fora de sua mente? Você não sabe como encontrar os documentos históricos do antigo Império Mágico. Naquela época, aqueles feiticeiros antigos não tinham ideia do que era gravidade, indução eletromagnética e onda eletromagnética, mas ainda conseguiram criar os feitiços usando os poderes. Olhe para você. Como você é arrogante e cego. Estamos progredindo apenas porque o sistema de arcanos está um pouco mais próximo da verdade do mundo. Como você ousa concordar com Lauren em suas palavras pomposas sem sentido? Como você ousa dizer que um mundo avançado de arcanos foi estabelecido quando ainda existem tantas disputas e perguntas sobre qual é a forma de poder espiritual? Há muitos arcanistas que não veem a crença principal atual como correta, incluindo até mesmo o Sr. Douglas. Ele nunca será convencido até que o meio de propagação da luz seja descoberto. Ele ainda está procurando provas para derrubar o que achamos que sabemos. E se um dia ele encontrar, metade do mundo arcano vai entrar em colapso. E se for provado que as estrelas, de fato, não existem, mas são apenas os representantes ilusórios do poder divino? E se for provado que a gravidade é um tipo de poder divino? Todo o mundo dos arcanos vai desmoronar assim? Quanto mais perto estivermos da verdade, mais difícil nos lembraremos, seremos sempre humildes e persistentes, ou seremos enganados pelos erros. Ele ainda está procurando provas para derrubar o que achamos que sabemos. E se um dia ele encontrar, metade do mundo arcano vai entrar em colapso? E se for provado que as estrelas, de fato, não existem, mas são apenas os representantes ilusórios do poder divino? E se for provado que a gravidade é um tipo de poder divino? Todo o mundo dos arcanos vai desmoronar assim? Quanto mais perto estivermos da verdade, mais difícil nos lembraremos, seremos sempre humildes e persistentes, ou seremos enganados pelos erros. Ele ainda está procurando provas para derrubar o que achamos que sabemos. E se um dia ele encontrar, metade do mundo arcano vai entrar em colapso? E se for provado que as estrelas, de fato, não existem, mas são apenas os representantes ilusórios do poder divino? E se for provado que a gravidade é um tipo de poder divino? Todo o mundo dos arcanos vai desmoronar assim? Quanto mais perto estivermos da verdade, mais difícil nos lembraremos, seremos sempre humildes e persistentes, ou seremos enganados pelos erros, mas são apenas os representantes ilusórios do poder divino? E se for provado que a gravidade é um tipo de poder divino?
todo o mundo dos arcanos vai desmoronar assim? Quanto mais perto estivermos da verdade, mais difícil nos lembraremos, seremos sempre humildes e persistentes, ou seremos enganados pelos erros, mas são apenas os representantes ilusórios do poder divino? E se for provado que a gravidade é um tipo de poder divino? Todo o mundo dos arcanos vai desmoronar assim? Quanto mais perto estivermos da verdade, mais difícil nos lembraremos, seremos sempre humildes e persistentes, ou seremos enganados pelos erros. Diante do rosnado de Fernando, todos os alunos se encolheram, incluindo Cole. Fernando guardou a carta e disse calmamente aos alunos, como se nunca tivesse gritado para eles agora. Atualmente, estou trabalhando em alguns projetos, como aquele com a Tawai investigando as razões por trás da distribuição dos elementos e o outro é para criar um feitiço lendário da escola da termodinâmica. Mas como finalmente descobri um feitiço para experimentos de termodinâmica, posso obter estatísticas precisas para a radiação térmica. Então, primeiro vou trabalhar para descobrir a fórmula da radiação térmica. Tantos feitiços na escola da termodinâmica podem se tornar mais simples. Em seguida, ele também mencionou algumas dificuldades que estava enfrentando atualmente. Terminando as palavras de apresentação dos projetos, Fernando virou-se para Lucien. Você é meu novo aluno. Se você não tem nenhum interesse de pesquisa pessoal urgente até agora, pode ser meu assistente em um dos projetos. Eu gostaria de trabalhar no experimento de estudo da radiação térmica, respondeu Lucien apressadamente. Ele vinha tendo dificuldade em coletar dados relacionados às pesquisas na escola de termodinâmica, que poderiam ser uma parte importante para ele entender a diferença entre este mundo e aquele de onde veio. Poder estudar termodinâmica foi, portanto, um dos principais motivos para Lucien ser aluno de Fernando. Fernando assentiu, mas não fez nenhum comentário. Em vez disso, ele se virou para outros alunos e disse: agora, vamos falar sobre o projeto em que cada um de nós está trabalhando agora e os obstáculos que encontramos recentemente. Você primeiro, a chicana. A chicana sentou-se ao lado esquerdo de Fernando, bem ao lado de Lucien. Estive estudando o método para se aproximar do zero absoluto, tornando mais poderosos os feitiços de neve e gelo de alto escalão. Infelizmente, fazer mais progressos é bastante difícil. Ainda estou a cerca de 20 graus Celsius do zero absoluto, a chicana disse para o resto da turma, e então ela compartilhou mais detalhes de seu experimento com a turma. Lucien aprendeu bastante com o compartilhamento de a chicana, o que expandiu muito seu conhecimento em feitiços de gelo e neve. Depois disso, todos os olhos dos alunos se voltaram para Lucien, no qual havia grande curiosidade em relação a esse jovem talento na escola de ensino fundamental. Estou tentando alcançar o quinto círculo. Exceto por ser assistente do professor, por enquanto, não posso trabalhar em outros projetos, disse Lucien honestamente. Mas alguns dos meus pensamentos confusos tornaram-se mais organizados e claros depois que ouvi o compartilhamento do Sr. Lauren da Zra, a Kashina. Esses pensamentos vieram do meu estudo sobre o feitiço Mechanized Mind, minha compreensão dos feitiços ilusionaria e necromantic, bem como a análise do sonho de Nightmare. Acho que existem ondas eletromagnéticas fracas, mas especiais, no cérebro dos seres humanos que afetam as emoções, sentimentos e comportamentos das pessoas. A alma também pode ser influenciada. A Kashina ficou chocada. Evans, você sabe do que está falando? O que Lucien Evans acabou de dizer mais o resultado da pesquisa de Isabela seria capaz de explicar grande parte da escola da ilusão usando o sistema de arcanos. Capítulo 329. Capítulo 329. As perguntas de Fernando. Todos os feiticeiros presentes eram pelo menos de alto escalão, embora a descrição de Lucien permanecesse um tanto embaçada, eles souberam imediatamente o quão importante e significativo era sua descoberta. Tanto Thompson quanto Lassie e Carter, por um momento, sentiram que a situação era um pouco como um sonho. Esta foi a primeira vez de Lucien participando de sua reunião, e ele já os chocou com suas descobertas no campo da ilusão e eletromagnética. Lucien era um gênio, eles sabiam disso, mas não era um pouco demais? Em sua memória, apenas alguns grandes arcanistas tiveram experiências semelhantes. No entanto, ilusão e eletromagnética não eram os campos em que Lucien se especializou. Depois que Lauren aceitou o essencialismo de energia, ele uma vez pensou na possibilidade de que o pensamento do ser humano fosse na verdade o resultado de um efeito duplo de corrente elétrica e campo magnético. Mas suas pesquisas estão por toda parte, e ele não conseguiu se concentrar em uma direção quando estava ocupado pregando às pessoas que os problemas do essencialismo energético, de fato, não são verdadeiros. Se ele tivesse se apegado à sua teoria do campo eletromagnético do cérebro, ele já deveria ter realizado algo grande, comentou o Senhor da Tempestade.
Obviamente, suas palavras foram bastante sarcásticas. Afinal, sua amiga, Lauren, acabou de perder a oportunidade de melhorar ainda mais o sistema de arcanos. Era ridículo que Lauren se apegasse ao essencialismo energético quando a própria teoria ainda tinha tantos problemas que não podiam ser explicados. Então, Fernando olhou para Lucien e disse: "Dê-nos mais detalhes sobre sua descoberta. Podemos fazer uma suposição ousada, mas, ao mesmo tempo, uma verificação cuidadosa é sempre a parte fundamental." Quando se tratava de arcana, Fernando tinha zero senso de humor. Ao contrário da primeira impressão de Lucien sobre ele na biblioteca, um velhinho assustador no manto mágico vermelho brilhante, agora, o Senhor da Tempestade parecia bastante sério e calmo, e o ritmo de sua fala era muito moderado. Fernando não se empolgou como os alunos ao ouvir que provavelmente havia ondas cerebrais especiais no cérebro do ser humano. Em tal reunião realizada por Fernando, Lucien não teve preocupações. Nenhum dos outros alunos tentaria roubar o resultado de sua pesquisa. Além disso, Lucien não se preocupava com o fato de seu professor, Fernando, o Senhor da Tempestade, tirar isso dele, já que Fernando estava muito mais interessado em buscar a verdade suprema deste mundo do que a reputação de bolhas de sabão. Por acaso, consegui parte do livro da necromancia. De uma parte da estrutura do feitiço encantar pessoa, aprendi que funciona parcialmente na alma do ser humano. No entanto, eu queria saber como a outra parte funciona. Depois de muito tempo estudando, e novamente, por acaso, comparei a estrutura de Charme Person com a de Mechanized Mind e encontrei algumas semelhanças entre elas. Então eu trabalhei para melhorar o feitiço, Charme Person, e consegui. Lucien apresentou com confiança. Na verdade, ele mudou a ordem de como obteve a descoberta. Trazendo o conhecimento de seu mundo com ele, Lucien pôde encontrar as semelhanças nos dois feitiços porque ele já estava ciente da verdade e, portanto, teve a orientação teórica precisa primeiro. No entanto, em suas palavras, ele explicou o processo invertendo a ordem e seguindo a metodologia comum de fazer pesquisa arcana, que era muito aceitável para o resto dos arcanistas presentes. Como eu disse, por acaso é uma grande parte da razão pela qual encontrei a direção, então devo dizer que tenho muita sorte. Mas naquela época, embora eu tenha criado um novo feitiço que funciona com base na minha suposição, não consegui entender o significado por trás da minha descoberta, por isso venho trabalhando no estudo do feitiço há muito tempo, até que um dia eu vim a conhecer a teoria das ondas eletromagnéticas. Fernando assentiu levemente sem fazer nenhuma correção, o que era raro, e deixou Lucien continuar a falar. Lucien não foi o único, na verdade, muitos arcanistas tiveram a sorte e também criaram novos feitiços por acaso, mas a maioria deles não conseguiu investigar as verdadeiras razões por trás dos feitiços e, portanto, perderam muitas descobertas valiosas. Eu estava em uma confusão total. Descobri a existência de uma corrente elétrica muito fraca no corpo humano e também avistei as ondas especiais enviadas por um cérebro humano. Eu tinha pistas, mas sempre falhei em conectá-las. Então, o sonho de Nightmare King e sua percepção do sonho me inspiraram. Na reunião de hoje, as palavras do Sr. Lauren de que o corpo humano, na verdade, consiste em energia e ondas eletromagnéticas é a evidência que me tocou, e o resultado da pesquisa da Zra. Isabela me chocou. Finalmente percebi o que está por trás do novo feitiço que criei. Ao se deparar com diferentes situações, um cérebro humano pode produzir diferentes ondas especiais, estimulando o corpo a produzir a substância alquímica especial encontrada por Dona Isabela. Assim as emoções e sentimentos são trazidos à tona, disse Lucien. Ele disse muitas coisas. Fernando assentiu seriamente. Então você encontrou a corrente elétrica no corpo humano e as ondas eletromagnéticas especiais. Alguma coisa sobre o campo magnético do cérebro humano? Nada ainda. Talvez os requisitos para encontrá-lo sejam muito altos e a interferência no ambiente do meu experimento tenha sido muito forte. Lucien balançou a cabeça. Eu vejo. Então, quantos tipos de ondas eletromagnéticas especiais você encontrou? Quais são suas funções correspondentes? Existem vários. Ajustando sua intensidade, é óbvio que. Lucien apresentou brevemente que tipo de emoção e ilusão poderia ser trazida por cada tipo de onda. Parecendo bastante sério, Fernando fez muitas perguntas a Lucien. Lucien foi se sentindo cada vez mais nervoso e começou a gaguejar. Por fim, Fernando fez seu comentário. Existem tantos tipos de sentimentos e emoções pertencentes ao ser humano. É difícil para as várias ondas cerebrais que você mencionou dirigir todas elas. Você ainda tem um longo caminho a percorrer sobre isso. Mas você ainda deve desenvolver um artigo sobre isso o mais rápido possível, para que mais pessoas possam participar da discussão e exploração.
Se você não se importa, por que não nos mostra as duas versões do seu charme person? Experimente em mim. O dragão Alferris saltou. Era um grande fã da magia Illusion que trabalhava na mente e no espírito. Thompson soltou um suspiro e disse a ele: Alferris, estamos falando de encanto pessoa, não de um dragão. Oh, isso mesmo. Alferris olhou para eles de maneira inocente, com o rabo balançando para frente e para trás. Depois que Lucien lançou as duas versões de Charme Person, Fernando assentiu levemente e disse: sua prática superou o progresso de sua teoria. Usando o feitiço melhorado, sua teoria será mais aceitável. Muitos feiticeiros que são bons em feitiços ilusórios são bastante conservadores. Embora aceitem arcanos, muitos deles não estão dispostos a deixar arcanos explicarem feitiços ilusórios, pois se consideram mais nobres do que magos de outras escolas. Mas eles têm suas razões. Esses feiticeiros desfrutam do alto status social e são muito poderosos, e têm muitos alunos. Eles controlam a direção do desenvolvimento da escola da ilusão. Lucien assentiu seriamente. Ele sabia que o crescimento de qualquer teoria avançada seria desafiado, o que era sempre o mesmo nos dois mundos. Após o exame de uma série de perguntas de Fernando, a chicana parou de olhar para Lucien como um monstro. Ela sorriu e disse: Evans, você provavelmente pode dividir a Laurel com Isabela, contanto que aqueles fofinhos da família do feiticeiro possam aceitar sua ideia. Minha teoria está longe de estar totalmente desenvolvida, pois ainda tem muitos problemas. Vai ser muito difícil para mim ganhar o Laurel. Azra, Isabela está muito bem preparada, e tenho certeza que ela tem apoio e provas suficientes, disse Lucien honestamente. Ao ouvir a palavra Laurel, Alferris de repente se virou e encarou Lucien com seus grandes olhos cor de âmbar. Então estendeu suas duas garras dianteiras e as colocou no ombro de Lucien. Ao mesmo tempo, Alferris lambeu a mão direita de Lucien com sua língua vermelha de uma maneira muito íntima. Lucien saltou diretamente para trás e ativou a muralha absorvente, sentindo-se assustado. Alferris continuou a lamber a parede mágica, e a parede estava tremendo sob a força do dragão. Adicione meu nome em seu papel depois de você, senhor. Posso? Alferris balançou a cauda coberta de escamas de cristal e disse com muita sinceridade. Lucien se perguntou se Alferris era, de fato, um cachorrinho. Fernando definitivamente estava um pouco fora de si, como outros arcanistas disseram. Ele havia treinado seu dragão como um cachorro. No entanto, parecia que Alferris também gostou. Fernando fez uma falsa tosse e disse: Alferris, volte para o seu lugar. Cole, é a sua vez agora. Alferris retirou suas garras e língua com relutância e acrescentou apressadamente: eu sou muito bom em feitiços de mente, espírito e alma. Eu sou de nível sênior e posso lutar fisicamente também. Eu estou bem se você me vestir da maneira que quiser. Eu posso brincar com seus alunos ou crianças. Eu posso escrever artigos e fazer matemática para você. Também experimentos. Posso ajudá-lo a enviar cartas e flores para senhoras. Cole esperou até que Alferris terminasse sua prolixa autopromoção. Antes de começar a compartilhar, ele primeiro disse a Lucien: Evans, as palavras do Sr. Lauren na carta sobre o fato de que o corpo humano consiste em energia não são rigorosas, já que não há evidências. Mesmo que o cérebro humano possa produzir ondas eletromagnéticas, isso não significa que o essencialismo energético seja preciso. O cérebro humano é complicado. Você não pode acreditar facilmente no essencialismo energético. Eu não vou. Eu acredito em evidências, respondeu Lucien. Cole assentiu levemente e começou a compartilhar sua pesquisa sobre a investigação da segunda lei da termodinâmica usando probabilidade e estatística. Além disso, ele disse que passou muito tempo discutindo com pessoas que acreditavam no essencialismo energético. O próprio Cole era um leal defensor da Atom Foundation Theory. Ele parecia um pouco deprimido ao mencionar essa parte. Deixe de lado o argumento primeiro, Cole. Concentre-se em sua pesquisa, comentou Fernando muito brevemente, mas não deu a Cole nenhuma palavra ou pergunta dura. Você está certo, senhor. Cole ficou aliviado que seu professor não lhe deu trabalho e assim ele parecia um pouco mais alegre. Mais tarde, Thompson compartilhou com a turma as dificuldades que estava encontrando agora com seu estudo sobre temperatura alta, enquanto Alferris compartilhou como se sentia como sujeito de pesquisa. Lucien, então você vem aqui todas as manhãs para me ajudar com o experimento sobre radiação térmica. Você pode passar o tempo da tarde tentando chegar ao quinto círculo, disse Fernando ao final da reunião. Ao sair do 33º andar da torre mágica, Alferris acenou com a pata dianteira para se despedir de Lucien. Tinha esquecido o que havia prometido à chicana. Então, a chicana arrastou para o laboratório. Lucien voltou para casa diretamente.
Ele ia atualizar seus crachás quando submetesse o novo trabalho. Assim que voltou, Lucien viu Léo caminhando em sua direção. Mestre, o Sr. Arthur Doyle está esperando por você na sala de estar. Parece que você foi convidado pelo príncipe, disse Léo. Capítulo 330. Capítulo 330. Gratidão. Depois de um ano, Arthur agora parecia ainda mais gordo. Sua barriga era tão grande que quase explodiu na frente de seu colete. Ele estava usando uma boina da mesma cor do colete e se comportou de maneira bastante casual e confortável na frente de Lucien. Em Olm, não importa se fazia calor ou frio, vestir-se formalmente sempre foi importante para esses cavalheiros. Eles usavam ternos ou smokings e, às vezes, roupas de caçador. Era impossível distinguir as estações do que eles usavam. No entanto, as vestes mágicas que Lucien e outros feiticeiros usavam eram muito diferentes. Essas vestes podem ajustar automaticamente a temperatura e a umidade no interior para fazer com que os usuários se sintam bastante confortáveis. Lucien então se perguntou se esses cavaleiros teriam uma insolação no sul do Império Gusta ou Brienne. Bem-vindo de volta, Evans. Havia um lindo sorriso no rosto de Arthur. Por causa de sua cooperação em Olm Mineral e Harvest, Lucien agora estava mais perto de Arthur. Tirando a cartola, Lucien a entregou a Léo. Então ele sorriu e disse: Arthur, você é o primeiro a chegar. Ainda não contei a outros amigos que voltei. Mantenha seu chapéu, Evans. O príncipe está convidando você para sua festa. Eu vou te contar mais no caminho. Arthur esfregou as mãos animado. No ano passado, as várias versões de Ginkella receberam uma resposta muito calorosa do mercado. Temos feito muito. Lucien estava um pouco confuso. Para a festa? Para que serve a festa? É uma festa para unir os nobres que têm a mente muito aberta em relação aos feiticeiros. Arthur explicou brevemente. Depois de ver o grande sucesso de Ginkella, todos os nobres querem trabalhar com feiticeiros para buscar mais lucros no campo. Além disso, eles estão muito curiosos sobre você. Lucien não respondeu imediatamente. Vendo isso, Arthur pensou que Lucien talvez não quisesse ir, provavelmente porque não era bom em socializar. Então Arthur disse a ele: Evans, é uma grande chance para você conhecer pessoas mais importantes. Em Rentato, esses nobres têm muitos recursos em cada município. Embora eu entenda que, como feiticeiro, você provavelmente não se importa, conhecer mais pessoas e ter mais conexões pode lhe fazer muitos favores no futuro e evitar problemas. Além disso, esses nobres têm mais ou menos conexões com alguns magos de nível sênior. Eu vejo. É muito gentil de Sua Alteza. Lucien sorriu. Vamos agora. Embora o que Arthur disse fosse verdade, de fato, como aluno do Senhor da Tempestade, Lucien não precisava que os nobres conhecessem os feiticeiros de alto escalão. No entanto, o príncipe Patrick era tio de Natasha, e ele havia ajudado muito Lucien com a empresa Olm Mineral and Harvest, usando seus próprios recursos e riquezas, então Lucien acreditava que ele deveria mostrar seu apreço. Além disso, trabalhar com os grandes nobres e fazer com que os cidadãos comuns se acostumassem com o uso da magia foi importante para o desenvolvimento do Congresso e foi eficiente para enfraquecer a Igreja. Lucien sinceramente se considerava parte do Congresso, então gostaria de fazer o favor. Com um longo apito, o trem a vapor mágico começou a avançar cada vez mais rápido de maneira imparável. Embora eu já tenha andado neste trem muitas vezes, toda vez que vejo que ele acelera, ainda me sinto muito impressionado. O trem realmente mudou nossas vidas, encurtando a distância entre as duas cidades. Especialmente o trem de carga baixou muito nosso custo de transporte dos minérios das minas. Evans, ainda não entendo por que o Congresso continua nos dizendo não sobre a extensão das ferrovias. Já se passaram vários anos, mas atualmente temos apenas menos de 10 rotas regulares, disse Arthur um pouco amargurado. Lucien sorriu. Como você disse, que grande recurso! E, claro, o Congresso gostaria de agarrá-lo em suas próprias mãos. Acredito que a família real também pode ver o valor. Para construir ferrovias em Olm, é preciso obter a permissão da família real. Assim, a família real vinha ganhando muito com isso. Isso mesmo! As ferrovias, os trens são todos recursos. Arthur curvou os lábios. Sua Majestade cuida deste projeto pessoalmente, ou provavelmente ainda podemos tentar. Logo Arthur afastou sua mente divagante e tirou um envelope, Evans, para o primeiro ano, porque estávamos durante o período de construção primária, não tivemos o dividendo. Até os últimos 8 meses, após nossa promoção bem-sucedida, Ginkella se tornou muito popular. Isso é seu. Nós lhe pagamos mensalmente, pois você é um feiticeiro. Lucien abriu o envelope e viu um pequeno bloco de papel nele, no qual havia uma marca mágica e arcana. Seu dividendo foi de 13.000 tales. 8 meses, 13.000 tales. Isso foi mais de 1.000 por mês.
Se Ginkela também fosse promovido com sucesso nos outros 3 países, seria possível para Lucien ganhar mais de 10.000 thalles mensalmente. Naquela época, ele não precisaria se preocupar muito com o custo de ser um mago de nível sênior. Obviamente, o que estava por trás de um mago de nível sênior era muito, muito dinheiro. Deve-se pelo menos ser um conde muito rico para apoiar um feiticeiro de alto escalão. O conhecimento é um verdadeiro tesouro, disse Lucien com sinceridade. Arthur estava muito confiante. Você vai esperar e ver. Quando nossa promoção for mais longe, você receberá pelo menos 5.000, não, 6.000 thalles todo mês. No entanto, de repente, Arthur suspirou. Mas muitos magos de nível sênior também querem o dinheiro. Para o resto dos 3 países, eles encontraram novas substâncias alquímicas como Ginkela e também encontraram os nobres para trabalhar com eles, ou poderíamos dobrar o lucro. Isso estava dentro da expectativa de Lucien. O dinheiro sempre foi o grande motivo para a maioria das pessoas. Vendo que Arthur estava olhando para ele com esperança em seus olhos, Lucien sorriu e o confortou. Nós somos o primeiro, o que é nossa maior vantagem. Na mente de Lucien, ele acreditava que era bom que mais agricultores pudessem desfrutar da alegria da colheita. Rentato, estação hexagrama. Poc Bever, o cocheiro da família real de Olm, ficou muito emocionado ao saber que o grande feiticeiro estava participando da festa. Andando de um lado para o outro na plataforma, Poc focou os olhos nas construções exóticas muito diferentes do que costumava ver em Rentato. Os edifícios aqui pareciam frios e misteriosos. Mais ferrovias sendo construídas, mais estações aparecendo, mais fábricas alquímicas surgindo. O Congresso estava saindo da névoa misteriosa e assustadora e se revelou na frente das pessoas comuns, que começaram a ter menos medo do Congresso da Magia. A igreja não podia fazer muito aqui, pois a maioria dos nobres optou por fechar os olhos para ela por causa do grande lucro. Poc era bem diferente da maioria das pessoas comuns que tinham medo de feiticeiros. Ele nunca sonhou em se tornar um herói glorioso ou um padre, em vez disso, ele desejava se tornar um feiticeiro poderoso, aterrorizante e misterioso. No entanto, infelizmente, até a meia-idade, Poc finalmente aceitou o fato de que não tinha talento. Na última década servindo a família real, Poc tinha visto alguns feiticeiros, mas nunca se sentiu tão animado. Ele ainda se lembrava claramente do que sua mãe lhe disse e de sua grande emoção e alegria quando ela veio à cidade para visitá-lo. Fiquei totalmente chocado quando vi nossa aveia no campo. Era dourado em todos os lugares. Pela primeira vez, depois de entregarmos a porção ao Senhor, ainda nos resta tanto. Eu sei, a coisa de Ginkela é um pouco cara, mas vale a pena. Não precisamos mais passar fome. É muito menos fardo para você. Isso foi tudo do grande feiticeiro que inventou Ginkela. Para os agricultores que viviam no fundo do mundo, seu maior sonho era não passar mais fome. Se eles pudessem economizar algum dinheiro para seus filhos, eles nunca poderiam pedir mais do Senhor. Na mente de Poc, o feiticeiro era o verdadeiro herói. Quando o trem chegou, Poc ajustou suas roupas um pouco para ficar bem. A porta se abriu, e Poc viu um jovem bonito vestindo uma jaqueta preta, trespassada e comprida descer do trem com o Sr. Arthur Doyle. O monóculo que o jovem usava o fazia parecer mais elegante. Poc pensou consigo mesmo que o Sr. Evans deve ter usado algumas poções mágicas para parecer tão jovem. Ele deu alguns passos apressadamente à frente e disse: Senhor, eu sou o cocheiro do príncipe. Meu nome é Poc. Você é o Sr. Evans? Embora o Sr. Doyle estivesse bem ao lado dele, ele ainda precisava confirmar. Eu sou. Lucien assentiu levemente. No segundo seguinte, Lucien ficou muito surpreso ao ver que Poc se ajoelhou na frente dele e beijou a ponta de sua roupa da maneira que rezava na igreja. Obrigado. Obrigado por trazer esperança para nós agricultores, disse Poc com lágrimas nos olhos.